Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... A baliza do Destino Soldado é hoje defendida com grande classe, com maestria, por António Fidalgo. Antigo guarda-redes do Benfica, do Sporting, cara conhecida também nas televisões portuguesas pelos comentários assertivos e cuidados na RTP. Hoje é nosso convidado, o convidado do Rui Miguel Tovar. O Rui conhece muito bem o António Fidalgo. Muito bem-vindo, António. Obrigado. Rui, queres dar o pontapé de saída para esta conversa que vai ser com certeza fantástica com o António Fidalgo? Pontapé de baliza. De baliza. Não é de saída. No meu tempo era assim, não eram os guarda-redes que davam pontapé de baliza, eram os defesas. Os defesas. Isso podes ser tu a Eram dar os pontapé de bolas baliza. eram bem pesadinhas. E eu não é? garanto que vai sair da área a bola. Não garanto é que chega ao meio campo, mas o meu pontapé acho que vai sair da área. Pois é, conheço o António desde os tempos primeiro dos cromos, depois da televisão e depois tive a sorte de o entrevistar para o Mais Futebol em Espinho, portanto encontramos em Espinho, ali à beira-mar e fomos almoçar. Um bom peixinho. Um bom peixinho, sempre, claro. Exato. E aquilo que me ficou na retina da entrevista, e eu estava a lembrar-me disso quando revi agora o António, era a adoração pelo Rui Jordão. Até porque eu tenho ideia que a entrevista foi a seguir O ao desaparecimento do Rui Jordão. E pronto, e foi o mote da conversa foi esse. E tu tinhas uma grande paixão por ele. Posso só recuperar aqui o título da entrevista? Sim, sim. Ah, Já é? não me lembro. O Jordão dizia-me, só gosto de um whisky e bebo com colher de chá. É exato. Isso era uma particularidade fora do futebol. Não sei se consegue ver Consigo perfeitamente. o Jordão a correr ao lado do Eu António. tenho essa foto também. Essa era uma particularidade do Jordão, que não bebia, normalmente não bebia álcool, e de vez em quando nos convívios havia muita gente que bebia. E ele dizia, quando uma vez perguntamos ao Rui se ele bebia uísque, disse, daquele velho de 30 anos, e bebo com uma colher de chá. Quer dizer, que punha lá, bebia um bocadinho, já está, já não bebo mais isso. Isso é só uma particularidade, entre outras de um grande jogador e principalmente de um grande homem. Porque tu tiveste a sorte de conviver, a tua carreira é tão extensa e estás em tanto lado que tiveste a sorte de conviver com imensas figuras que hoje são imortais no nosso, no nosso dicionário sentimental do futebol. Né? O Rui Jordão é um deles, mas haverá muitas mais. Mas sabes que quando eu conheci o Rui Jordão, não perguntaste certamente nessa entrevista, mas digo-te agora, eu conheci o Rui Jordão no dia em que ele chegou ao Benfica, porque curiosamente foi no dia em que eu cheguei ao Benfica. Sério? Chegamos os dois ao Benfica no mesmo dia, ou Sim. na mesma altura, fomos para o lar do Benfica. Para os nessa júniores, na altura. Para os júniores. Sim, para os júniores. Chegamos no mesmo dia. E depois, como tu disseste, cruzamos muitas vezes a partir daí. Mas éramos amigos fora do futebol também. Claro, pô, espetacular. Muito amigos. E tu chegaste ao Benfica de onde? Eu do Espinho. Lá está. Jogava no Espinho, jogava nos juvenis do Sporting Clube de Espinho. Aquele peladão. Imagino que é nascer para a baliza num campo daqueles. E foi o meu início no futebol. E depois, não sei se irei abreviar muito, se tinhas questões sobre isso a seguir, mas assim, já te dispenso. Aventura-te. Jogava nos juvenis, de facto, e depois, no final da época, eu era baixinho, era pequenino, e jogamos no campeonato distrital de Aveiro, que vencemos. Vencemos na final o Avanca. Espetacular. Fantástico. O Avanca não, o Feirense, acho que foi o Feirense que vencemos. E depois fomos para o campeonato nacional, que era assim, a competição era assim, e fomos eliminados pelo Leixões. Perdemos no campo de Leixões, já não me lembro do resultado, em Espinho era a duas mãos. Mas o curioso nessa história é que acabou nessa altura o campeonato de juvenis. Havia uma prova da Federação a seguir que se chamava Taça Ribeiro dos Reis. Sim. Vocês lembram-se? Sim, lembro. O Rui, certamente. O Rui lembra-se. Já não te lembras? Não, por acaso não. Havia essa Taça Ribeiro dos Reis que se realizava no final de cada temporada.
O Espinho também participava, não sei se era só a primeira divisão, ou a primeira e segunda, o Espinho Não, estaria era mais, na primeira. Sim, era mais clubes. Era. Exato. Mas a minha grande surpresa é que o treinador do Espinho, da primeira equipa, um ex-jogador, um central que eu admirava, sou o Sr. Alcovia, me chamou para a equipa principal. Eu lembro-me de ter dito, mas ainda não joguei nos Júniors, só joguei nos juvenis, porque havia aquela fase. Disse, não, Fidalgo, mas vais treinar connosco para ver se evoluís ainda mais um bocado e tal, convives com os séniores. E eu comecei a treinar e, para a minha grande surpresa, e para a surpresa talvez de muita gente, fui titular logo no primeiro jogo. Espetacular. Acho que foi em Aveiro, contra o Beira-Mar. Ainda jogava o Beira-Mar, o Feirense, por ali, mas acho que foi contra o Beira-Mar. E o jogo deve ter corrido bem. Foi a primeira vez que eu vi o meu nome no jornal, no dia a seguir, dizia, posso também puxar os meus galões. Claro que sim, pode e deve. Fidalgo Pode e deve. juvenil foi estrela, portanto deve ter jogado bem. Boa. E esse foi o princípio daquilo que viria a acontecer. Isto terá sido em maio, junho, por aí. Na semana seguinte, o Sporting dos Pinhos chama-me lá até ver o campo, lá no campo da Avenida, a dizerem-me que tinha sido convocado para a seleção dos Júniores. Não, há uma semana jogava aqui para a seleção dos Júniores. Porreiro, disse a toda a gente, não havia telemóvel, senão tinha espalhado, nem havia forma de fazer de outra maneira. Na semana seguinte chamaram-me outra vez a dizer que afinal o estágio já não ia haver. O estágio em que estavam convocados 3 guarda-redes. Eu, o Pinhal do Sporting e o Kim do Futebol Clube Porto. Okay. Eram os 3 guarda-redes. E não houve, mas eu continuei a jogar. Continuei a jogar a primeira equipa do Espinho durante essa Taça de Ribeiro dos Reis. Nunca mais me lembrei disso da seleção. Fiquei, não sei se chorei, mas devo ter chorado. Quando vi que não havia treino. Até que, de uma forma muito sucinta, até que um dia o meu pai era o meu representante legal nestas coisas, diz, um dia eu chego a casa e o meu pai diz, tens aqui uma carta do Futebol Clube Porto para ires treinar ao Futebol Clube Porto. Queres ir? Só por tu. Quero ir, vou a pé. Não era longe. Não morava em Espinho, morava ali ao lado, em São Félix da Marinha. Disse, claro que quero. E o meu pai, então eu levo-te, é no tal dia, então eu levo-te lá. E levou-me ao estádio das Antras, não tudo, para eu treinar, que era no campo de baixo, mas tínhamos que ir lá dentro ao roupeiro buscar o equipamento. Eu fui lá buscar o roupeiro o equipamento e disse, não esqueças de me dar as botas. Botas? E se vocês o trazem, eu não treino. O meu pai ouviu aquilo, nem me deixou dar a resposta. Vamos embora. E eu fiquei assim, mas podia ser que houvesse umas botas. Não. Se eles te convidaram para vir treinar, talvez até fosse norma os jogadores levarem a bota. Talvez, mas eu não sabia. Sei que o meu pai me tirou logo dali. Tinha aqui 17 anos, 16, 17. Há coincidências. No dia seguinte, tenho uma carta do Sporting e outra uma carta do Benfica. No mesmo dia recebeste no duas mesmo cartas? dia recebi 2 cartas. O meu pai nem me disse que é eles dizerem para tu ir lá treinar, não sei o quê, e eu, ainda bem, não é? E depois havia pessoas que eram próximas do meu pai, eu depois soube isso mais tarde. Um eram do Benfica, outras eram do Sporting, outras eram do Porto. Portanto, deve ter havido ali mão do meu pai. Deve ter havido ali. Sei que pediram ao meu pai para telefonar para lá, era assim, não é? Telefones fixos. O meu pai telefonou primeiro para o Sporting. Recebemos esta carta e tal, aquela coisa, conversa de circunstância. Ele disse, então ele que veio a treinar, veja lá quando é que ele pode vir, quando é que o pode trazer. Eu não sei se tem tempo para levar, vocês não pagam transporte. Isso não pagamos o transporte. Não? Então como é que ele vai? Então, o senhor é o pai, não é? Então depois vejo. Tem pessoa que não vai treinar ao Sporting. Eu fiquei, pai, deixa-me ir, pai. Ele disse, deixa eu ver o que é que o Benfica diz. Telefonou para o Benfica. Sim, temos acompanhado o seu filho, é verdade. Sim, é para ele ir à experiência. Não,
é para vir para assinar contrato. O meu pai disse, olha, o Benfica diz que não é para treinar, não é para nada, é para ir para assinar contrato para os júniores do Benfica para a próxima época. Estás a ver que no mês a minha vida mudou completamente. E foste com o teu pai para lá? E fui com o meu pai para lá. Foi fácil decidir, não é, António? Foi fácil decidir. Foi fácil decidir. O meu pai só pôs uma cláusula no contrato que ofereceu, já não me lembro quanto é que era, mas era quase nada, né? Mas pagava uma alimentação, pagava a estadia. E obrigatoriamente tinha que me pagar um colégio, um externato qualquer para eu continuar a estudar. Claro. Eu nessa altura tinha acabado o 7º ano liceal e nessa altura havia provas de admissão à faculdade. Eu tinha as provas de admissão à faculdade para fazer em setembro. Fizeste, Rui? Fizeste? Não. Não fizeste? Fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Quer dizer, mas tinha vontade, naquela altura estava muito daquele espírito todo, vou jogar, estudar. Mas depois aquilo, o futebol depois aquilo tudo é muito... Sabes como é? Chegar a Lisboa, sozinho, começar a jogar no Benfica, com aquilo tudo, esqueci-me. Começaste logo a jogar no Benfica? Esqueci-me das aulas. Comecei logo a jogar. Eu cheguei, comecei a treinar logo no primeiro jogo. Não sei se foi contra o Alhandra, mas foi em Alhandra, porque eu lembro daquele campo que ficava ao lado da linha de comboio. Sim. Foi em Alhandra, eu nem sabia onde era Alhandra. Claro. E ganhamos, lembro de jogar esse jogo, depois foi, normalmente acho que foi quase sempre o titular dos júniores do Benfica, e aí sim, mais tarde fui à seleção. Aí fui à seleção de júniores. Quem era o treinador dessa seleção de júniores? Era o Pérez Bandeira. E aí foi para competir logo no europeu ou não? Ou jogaste a qualificação ainda? Tive que jogar a qualificação, e a qualificação não era contra uma formação qualquer. A qualificação para esse campeonato da Europa era França-Portugal. França que tinha estado até nessa altura em todas as fases finais. Ok. Jogava um rapaz chamado Lacombe, lá à frente, o Vasco depois. E jogamos na Tapadinha, sei que tu gostas de ouvir isto, a minha estreia na seleção de júniores foi na Tapadinha, frente à França, e vencemos 3-2. Tapadinha completamente cheia, para um jogo de júniores, completamente cheia. Nunca tinha jogado com ambiente aquele, fomos felizes, ganhamos 3-2, fomos felizes, não, fomos competentes. Fomos competentes, ganhamos 3-2 e depois no jogo da volta jogamos em Paris, num estádio pequeno, mas era ao lado de um estádio grande, não me perguntes onde era, sei que era um estádio muito grande, que eu pensei que íamos jogar lá, não, mas era ao lado. É ao lado. E empatamos 0-0. Já viste isto? E foi uma boa exibição deve ter sido, que a minha fotografia era capa dos jornais desportivos, foi capa dos jornais desportivos do outro dia, portanto, devo ter feito alguma coisa. O certo é que Portugal, apurado para a fase final do campeonato, chamava-se campeonato da UEFA, verdade. Sim. Não era campeonato da Europa, era campeonato da UEFA. E fomos apurados com a fase final na Checoslováquia, que já não existe, não é? Sim. Até que jogamos nos dois países, jogamos nos dois países agora. Pois. Jogamos em Bratislava e jogamos em Praga. Portanto, fomos apurados para essa final e quando já fizemos um jogo na ida, um jogo de preparação, e vou contar isto por um motivo especial, fomos jogar com a Roménia. Também jogavam assim nomes que eu depois me lembro de ter seguido. Mas essa história ficou marcada pela lesão do Alves. Foi quando o Alves, que era uma das nossas coqueluches, titularíssimo também, e magoou-se nesse jogo. E sabes a quem é que ele abriu a porta para a seleção? Não que jogasse na mesma posição, mas o Pérez Bandeira fez uma alteração a um rapaz chamado Rui Jordão, que até agora até essa altura era suplente. Começou a entrar. Boa. O João Alves era do Montijo, não? Jogava onde? Não, jogava no Benfica comigo. Jogava comigo no Benfica, o João. Okay. E teve uma lesão grave, já não pôde ir à fase final. Aliás, esta equipa dos júniores do António é impressionante, do Benfica. Eu aqui muito rapidamente, Fernando Santos, sim, ligeiramente mais novo. Sim, mas jogava só de vez em quando. Jogava assim, Fazia parte do plantel, vá. Exato. Sim. Não, jogava defesa direito. António Bastos Lopes, o Cheu, José Rachão, exato. João Alves, Francisco Vital, Luís Norton Matos, exato. E só para acabar, em beleza, Rui Jordão. Eurico Caires também. Eurico Caires, temos aqui mais nomes. Era o capitão da equipa. Era? Sabes quem é? O pai do Bruno. Exatamente. Espetacular. O Fernando Santos era lateral direito? Era lateral não direito. Não sabia disso. Lateral direito, às vezes jogava a médio.
Era bom jogador, mas não era assim uma coisa daquela. Quem é Ele que era também- quem é que era o mais vistoso destes todos? Quem era o? Mais vistoso, um jogador mais habilidoso. Era o João, era o Alves. João Alves. Era? O João Alves. Era Já jogava luvas pretas nessa altura? Nessa altura jogava de luvas pretas. Foi quando ele começou a jogar de Incrível. luvas pretas. Era a grande coqueluche, era o João, sem dúvida. Era mesmo um craque. O meu pai diz que Era, ele... era um craque, era uma coisa desta altura. E era. Agora está na moda também os médios baixinhos. Médios Para o Paris baixinhos. Saint-Germain, aquilo. É verdade, é verdade. Até há uns anos atrás quase não jogavam. Quase não jogavam, mas o João, sem dúvida, um jogador espetacular, fazia coisas incríveis. E Portugal ressentiu-se nesse europeu sem ele ou continuou a jogar? Talvez não, porque na fase de grupos, corrige-me se tiver, se a minha mente me trair, por favor. Na fase de grupos, jogamos com a Áustria, ganhamos 1-0. Estás a ver, estás a seguir isso. Estou a ver aqui tudo. Áustria 1-0. Espanha, ganhamos 1-0. A sério? E Suíça, ganhamos também 1-0, não foi? Exatamente. Ganhamos os 3 jogos 1-0. É. Imagina, a primeira Sua vez que baliza Portugal, completamente a tapada. primeira vez que estávamos numa fase final do Campeonato Júnior. No estrangeiro, porque já tínhamos estado Claro. numa em Portugal E ganhou até. e ganhou. Em 61. Mas no estrangeiro, Portugal nunca tinha estado Não sabia. nem em Júnior, nem noutra, Pois. nem noutra competição, Sim. numa fase final. E passamos essa fase de grupos, vá. Claro. Afastamos a Espanha, a Suíça e a Áustria, que eram também países de outra dimensão futebolística Claro. que não a nossa naquela altura, e tínhamos pela frente o osso mais duro de roer nas meias finais, que era a Alemanha Oriental. RDA. Nessa altura, exato, nessa altura havia duas RFA Alemanhas, Ocidental e e RDA. Oriental. É. Jogamos com a RDA, que tinha sido campeã ou finalista nos últimos anos, mas era a seleção com mais potencial de todas, era a RDA. E ganhamos a RDA. Ganhamos 2-1, ganhamos 2-1 e fomos apurados para a final, que foi contra a Inglaterra, e ficam por aqui. Pronto, ficamos em segundo. Para acabar com ficamos seis em lábios. segundo. Não é? Ficaram em Fomos- segundo. depois jogamos a final com a Inglaterra. E como é que foi Perdemos. viver na Checoslováquia esse período? Pois. Foi ótimo. Porque foi ótimo. Para nós era tudo desconhecido. Claro. Nós éramos. Um dos meus companheiros muito ali até era o Rodolfo. O Rodolfo Reis. O Rodolfo Reis também jogava. E nós saímos muito. Em Praga eu gostava de ir ver a cidade. E ele assim, achava estranho. Gostava de ver aquilo. Em Praga principalmente. Mas depois visitamos outras cidades do interior. Eu achei aquilo giríssimo. E para quem quase nunca tinha saído do país, ou se tinha saído uma vez ou duas, Claro. nós estávamos deslumbrados. Claro, E depois, se juntarmos a tudo isso, o facto de ganharmos jogos, claro que sim. imagina, essa foi uma A fase. vida perfeita, não é? Mas a volta que a minha vida deu Rapidamente. em pouco tempo, menos de um ano, uma volta completa, além daqueles 3 meses que foram aqueles 3 meses que projetaram Claro. aquele do Espinho, Sim. do Espinho, essa final do europeu, até porque foi a melhor classificação de sempre do futebol português fora de Portugal. Como tu disseste há pouco, tínhamos sido campeões em 62, se não me engano, com o Sim. Simões, É. um campeonato europeu de júniores, mas disputado em Lisboa. Em Lisboa. E Portugal de facto ganhou. Depois tínhamos o 3º lugar de 66 da seleção, mas no estrangeiro a melhor classificação de sempre de uma seleção portuguesa de futebol Claro. foi essa. Estás a ver? Vão escrevendo que é para anotar. A sua vida mudou radicalmente. Mudou completamente. Antes falamos sobre o Benfica e a baliza do Benfica. A minha questão é, e a sua família? Ao ver o menino a sair de Espinho para Lisboa, Apareciam de vez em a quando. voar, mas aceitou bem a sua mãe e o seu pai? Sim, eu também vinha cá muitas vezes. Eu vinha... Nessa altura os meus pais já viviam em Espinho, que quando saí vivíamos em São Félix da Marinha, que é ali perto. Eu regularmente vinha cá. Principalmente depois de ter subido a sénior, porque tinha boleias. Tinha o Tony, tinha o Humberto, que vinham muitas vezes e traziam. E traziam de carro, não tinha carro nessa altura, claro. E traziam-me, vinha cá muitas vezes. E de vez em quando os meus pais também me surpreendiam. Em Lisboa apareciam quase sem avisar. Também naquela altura era difícil avisar. Telefone fixo para apanhar. Aparecia-me. E acabávamos o jogo e ia sair buscar da luz só o meu pai e a minha mãe. E os meus irmãos acompanhavam muito. Ainda hoje tenho
e guardo com um orgulho tremendo. Vocês conhecem o meu irmão Joaquim Fidalgo, jornalista. Sim. Foi o primeiro nem sabia que ele estava a fazer recortes de jornais. Fez durante um ano recortes dos jornais e ofereceu-me no aniversário seguinte um álbum, guardo religiosamente em minha casa com essas passagens. Foi aí que eu vi um ex-juvenil foi estrela no Espinho. Fidalgo, o ex-juvenil foi estrela. Imagina lido a vaidade do seu irmão a fazer isso, não é? Exatamente. Penso que sim. A minha família sempre me acompanhou, sempre fomos muito próximos e agora mais próximos estamos, vivemos todos em Espinho mesmo, todos perto um do outro, mas sempre nos acompanhar com rumos diferentes de vida, mas sempre muito próximos. Ruizinho. Até depois, chega da Checoslováquia, a vice-campeão europeu, Voltei para o Benfica. Mas séniores ou ainda júniores? Não, há uma história breve também. Nessa altura, para se passar de júnior para sénior, era preciso assinar um contrato profissional. E o clube é que escolhia. E apesar do valor dessa seleção, só 3 é que passaram a sénior. Fui eu, o Jordão e o Alves. Mas o Alves com uma condição, que ainda estava lesionado e ia ser emprestado. Portanto, dessa equipa de júniores e mesmo de alguns jogadores que faziam parte da seleção, que eram do Benfica, que faziam parte da seleção, só eu e o Jordão é que fomos convidados para integrar o plantel. Não era profissional naquela altura, não era um plantel sénior, como se dizia. Claro. E foi assim a minha passagem para os séniores do Benfica. Então quer dizer que o António teve... Tratam por tu. Quer dizer que tiveste presente nos Invencíveis, com o Jimmy Hagan. Sim. Tive presente, mas só no balneário. Pronto, nem convocado era, né? Nessa altura. Quem me dera a mim. Era o Bento. Estava no balneário a beber aquilo. Aliás, estou a mentir, não era o Bento. Não, o Bento, nessa época, ainda jogava no Barreirense. Eu joguei... É o José Henriques? Era o José Henrique e era o Fonseca, se não me engano. Fonseca? Era o Fonseca que já lá estava. E o Jimmy Hagan, como é que era? Corríamos muito. Com vocês, com os júniores? Com os júniores não acompanhava. Não acompanhava. Havia-nos de vez em quando porque nós treinávamos com os séniores. Havia outros, por exemplo, o Eusébio acompanhava muito mais. O Eusébio, eu não sei porquê, caiu no goto. Sempre treinávamos com ele e dizia, miúdo, tu vais ser um guarda-redes fantástico. E ficava com uma moral. Claro. Mas o Jimmy Hagan, quer dizer, pelo menos nunca o demonstrou. Claro. Que seguia os júniores com atenção. António, esta equipa era interessante. Interessante. Há aqui uma personagem... interessante dizes tu. Há aqui uma personagem que eu, por acaso, o Rui sabe que eu tenho aqui uma fixação. É o Van Basten, não é? O Vítor Batista. Eu adivinhei. Normalmente as pessoas têm. Falamos sobre ele aqui há poucas semanas porque deu uma reportagem na RTP, Memória, em que ele está numa fase já... Sim, aquela fase última. Degradante. A fase última. E o meu pai, eu gosto muito de falar com o meu pai, tem a sua idade, e o meu pai dizia-me, tal como sobre o João Alves, o Vítor Batista. Fantástico. Era espetacular. E a minha pergunta era, como é que era o Vítor Batista também como... Era um animal de área. Era aquilo que hoje se chamaria um animal de área. Que fazia golos. Uma história assim simples, não tem nada a ver. Uma vez estávamos no balneário a falar, eu devia estar a suplente nesse jogo, para estar no balneário porque estava a suplente, e as coisas não estavam a correr bem, e só me lembro do Vítor dizer, na forma dele falar connosco, opa, vocês não sabem fazer isto, cruzem a bola, e tu nené, vais para o pé de mim, porque eu posso não chegar lá, mas ele também não chega, e a bola vai sobrar ali, e tu és o maior, fazes mais um gol. Ele não desistia de nada. E depois, curiosamente, antes daquela fase, fora de campo era um menino, era uma maravilha. Depois, essa outra fase já não me lembro. Mas vocês aperceberam-se que ele estava a ter... Percebemos. Estava a entrar nesse caminho. Sim, percebemos que ele também nos escondia. Percebemos, sei que o Tony foi falar com ele várias vezes e dizia-nos, o Humberto também, ele dizia que sim, mas depois... Havia momentos, uma fase triste de alguém que merecia muito mais, mas por responsabilidade própria. Sim. O último acabou, não é? Mas guardo grandes recordações dele, imagino. até fora muito mais recordações, até fora, íamos almoçar muitas vezes. Era, eu levava-me a almoçar e isso, e eu outros, mas lembro dele. Uma vez a dizer, Vítor, acho que vamos contra a mão. Assim.
A sério? Então está ali um sinal. Então deixa-me fazer marcha atrás. São coisas sem interesse nenhum, mas que me ficaram guardadas, ficaram ancoradas aqui. Mas tinha um perfil diferente de todos os outros. Completamente diferente. E depois, quando entrou na fase seguinte, continuava a jogar muito, continuava a fazer muitos golos, mas já não era o Vítor Batista. Porque ele era bom com pés e cabeça, não é? Era tudo. Cabeça, então era. E nós fazíamos uns treinos do Benfica no pavilhão. Aquele pavilhão, não sei se ainda tem, tinhas na Estrada da Luz, fazíamos uns treinos, acho que era com o Gibi até. Fazíamos ali uns treinos, 5 contra 5, 6 contra 6, em que aquilo valia tudo. Ninguém se aproximava do Vítor Batista. Mas eram treinos duríssimos, contactos físicos eram constantes. E o Vítor Batista, depois transpunha isso para dentro do campo. Ele dentro da área era uma coisa, fisicamente, nos duelos individuais a nível físico, ele ganhava 70%, 80% ou mais, certeza. Pois era um finalizador, marcava golos. Pois é isso. Venhamos falar na história do brinco, que eu estava na bancada. Estava na bancada. Os outros também não eram assim fraquinhos, os outros avançados. Eusébio, Artur Jorge, Nené e Rui Jordão. Tudo no mesmo plantel. Sim, exatamente. O Rui, logo na época em que subimos a sénior, os dois, o Rui começou logo a ser convocado. E começou a ser utilizado pouco tempo depois, que ele notava-se claramente que ele era diferente. Bastante, imagina, quer dizer, ainda estive com o Simões também. Faz parte aqui do plantel. O Toninho, Simões já no meio campo, não é? Não faz as perguntas difíceis, olha que a minha memória... Aqui no plantel do terceiro aparece como médio, António Simões, mas obviamente sim. É uma forma de o ordenarmos. Jaime Graça... Olha, o Jaime Graça, como jogava o Jaime Graça? Como jogava? Esses são nomes desconhecidos, com o tempo, desconhecidos agora desta nova geração, mas que jogavam muito naquele contexto. Mas era o que jogar muito? Jogar era ter a posse de bola, era fazer passes, era ser ofensivo, sem aquelas coisas de esquemas, muitos esquemas táticos. Sim, claro. E havia conhecia o Estado da Luz Antigo. Sim, claro. Não posso fazer publicidade. Posso. Pode, aqui ninguém nos paga nada. Já não existe Café Cical, para não. Café Cical deve haver ainda. Esta história é giríssima, porque aqueles placares estavam à volta do campo. À entrada dos meios de campo, logo a seguir, era Café Cical. E nós tínhamos um jogador que dizia muitas vezes ao Vítor Batista: Vítor, quando eu estiver nos Cafés Cical, já sabes, vai para a área que eu cruzo. Lindo, espetacular. Era a marca do cruzamento do Café Cical. Cruza a área. Mas era logo a seguir, a passar no meio campo. Quer dizer, não era assim um futebol tão trabalhado. Nem era preciso dar uma bola, ele resolvia. António, nesta época, a sua primeira época como sénior, ainda vivia no lar ou já tinha uma casa sua em Lisboa? Vivia numa pensão. Só tive uma casa para onde fui viver, um apartamento ali na Amadora, relativamente perto, passado um ano e tal. Ainda não tinha possibilidade de viver sozinho nessa altura. Depois sim, porque logo nesse primeiro ano, acho que foi nesse primeiro ano, comecei a ser convocado para a equipa principal, porque o Fonseca estava na tropa. O Fonseca, nessa altura, no serviço militar, havia muita inibição dos comandantes em deixar treinar. Claro. E o Fonseca foi afastado e passei eu a suplente. E logo nos primeiros jogos foi uma eliminatória da Taça dos Campeões Europeus. Da Taça dos Campeões Europeus em Sófia. Pode ver isso, nevava como tudo. Em Sófia. Eu fui convocado. E só para dizer, para te responder mais concretamente, de uma forma mais específica, à questão de colocar-se sobre o apartamento, eu ganhei um prémio de jogo. Ganhei o prémio de jogo que era muito superior a 2 ordenados. Que eu ganhava, porque eu era dos que ganhava menos, né? Tinha subido a série nessa altura. Portanto, comecei a ganhar alguns prémios de jogo. Aí já tinha outro desafogo a nível financeiro. Lembro que o prémio de jogo foi superior a 2 ordenados que eu ganhava, não que os outros ganhavam. Mas neste jogo da neve tu ficaste no banco de suplentes? Fiquei no banco. Fiquei no banco, pelo menos lá. Cá não me lembro, mas lá por ser neve. Nunca tinha visto neve. Nunca tinha visto neve claro, na vida. Marcante, nevava, da sua vida. Nevava de uma forma incrível. Portanto, nós ao intervalo, aquilo também era outras condições, né?
tivemos que fazer fogueiras no balneário para aquecer os pés, com massagistas com álcool, fogueiras para aquecermos os pés, tirar os jogadores, nós ajudar eles a tirar as botas para aquecerem os pés. Mas acabamos por eliminar. Foi contra quem? CSKA de Sofia, foi? Já lhe digo. Acho que foi com o CSKA. Só um bocadinho. Já lhe digo. Todos os jogos. Deve ter sido. Se não foi, era uma equipa de Sofia. É. Estás a ver? Se és capaz de Sófia. Certinho. Foi o primeiro jogo Certinho. que eu fui convocado. Vitória na Luz por 2-1. Exato. E fora 0-0. 0-0 muito sofrido. No dia Muito, 3 muito de novembro. sofrido. Portanto, era mesmo já Foi o inverno. Foi muito sofrido. Está aqui, sim, muito senhor. sofrido esse Portanto, jogo. 2 viagens ao leste, Checoslováquia, Europeu e agora a Bulgária. Exatamente. Ah. Quando eu saí era para isso. O Mister... Eu acho que nesse verão também viajei para o Canadá porque fazer aqueles jogos particulares de fim de temporada. Sim. Acho que também integrei-se. Não foi nesse ano, foi no ano seguinte. Até essa altura pouco tinha viajado. Nem a Badajoz ia comprar os caramelos. Pronto, E a Vigo, que era mais perto. Neste jogo, o único jogador que foi lançado do banco foi o Rui Jordão. Só Foi fez Rui uma Jordão? Só fez uma mexida, o Jimmy Hagan. Saiu o Nené, entrou o Rui Jordão, já perto do fim. Também não, era permitido duas, né? Sim, Duas substituições também. Pois. Fez metade das Sim, substituições. e o Jimmy Hagan era muito permitidas. económico, não é? Ah, Não- sim. É. Desde que eles corressem, era o que ele queria que corresse. Pois, há bocado estavas a falar disso que corriam muito, não é? Ui, meu Deus, aquilo era Mas ele também corria com vocês, não é? à frente. À frente. E nós chamávamos tantos nomes atrás. Ele não percebia, era em português. Não, não percebia mesmo. Não, algumas vezes percebia, pela cara dele. Mas como é que era possível? Eu não sei quantos anos ele tinha. Eu também é que era novo nessa altura. Mas ele sempre a dar voltas ao campo. Era voltas ao campo. Ele apitava, ele era assim. Nós estávamos no balneário. 54 que ele tinha neste ano. 54. Nós saíamos, estávamos assim a sair, descontraídos, e ouvíamos o apito. Priu! Era ele a começar a correr. E nós tínhamos que ir a uma grande velocidade para correr todos atrás dele. A chamar os nomes todos, né? Que volto a dizer. E tu estavas presente no treino em que houve aquela barraca com o Tony e o Humberto Coelho? No dia estava, do- não me lembro, mas estava No dia presente, só do- soube depois. No jogo de homenagem do Eusébio, do não é? Eusébio, exato. Que ele não... Foi por causa de um avião, uma coisa qualquer, que eles estavam a falar um com o outro, porque o Estado da Luz, tal como o Estado de Alvalade, ficou na rota, uma das rotas de aterrissagem do aeroporto de Lisboa. Isso é, segundo me contaram, eles estavam a falar qualquer coisa de um avião, não sei o quê, e estavam distraídos. E o Hagan chegou ao pé deles, fora do treino. E depois não os pôs a jogar no jogo. Foi com o Ajax, não foi o jogo? Não sei. Acho que foi Boa com o pergunta, foi? Acho que foi com o Ajax. E não os pôs a jogar, quer dizer, que era e logo o Tony e Humberto, quer dizer, que era um dos mais próximos do Eusébio. Eusébio. Resultado, o Hagan foi Foi uma embora. afronta, não é? O Hagan foi embora. E tu jogaste esse jogo? Não joguei. Nem sei se estava suplente. Estava lá, mas nem sei se estava na lista Pois. da ok. lista do jogo, mas estava lá, porque me lembro depois de estarmos a conviver, mesmo no balneário do Ajax, com o Cruyff. Ah, foi? Acho que foi nesse jogo. Ok, sim. Acho que foi nesse jogo. Se não foi outro com o Ajax. Assim, próximo no tempo, porque eu lembro também de termos sido eliminados, foi nessa época, pelo Ajax. Fomos eliminados pelo Ajax na Taça dos Campeões Europeus. Pois, sim. Eliminamos o Feyenoord e fomos eliminados pelo Ajax. Ah, sim, Penso sim. que sim. Então o Feyenoord naquela noite dos 5-1 Dos 5-1, exatamente. Pois. O Jordão. jogou, não é? O Jordão. Ah, o Jordão. Sim, O sim, Jordão. o Jordão. O sim. amigo Jordão. O Jordão. Pois, sim, O sim. Jordão nesse jogo. Ficaste no Benfica até que época? Nesta fase? Hã? Ficaste no Benfica até que época? Tive 2 interrupções, mas fiquei até para o Sporting, até 79. Até 79. Mas E- as 70. interrupções foram quando? Olha, a primeira interrupção foi no serviço militar. Ah, também foste ao serviço militar. Pois, O Fonseca, a verdade dos outros também é uma verdade para mim. né? verdade. Eu fui incorporado no serviço militar em 73, antes de 25 de Abril, em 73, em junho de 73. E era quanto tempo o serviço militar? Só estive lá 3 anos, também não foi assim uma coisa. 3 aninhos. 3 anos. Porque onde houve 25 de novembro, 2 anos e tal. E fui incorporado nas Caldas da Rainha, Ok. no curso de sargentos, como Uhum. se dizia. E quer dizer que sargentos e oficiais tinham que ir para a guerra do ultramar, né? E eu estava assim um bocado Claro. aflito com aquilo. Depois fui fazer a especialidade e queria-me passar para oficial.
causa foram ver o meu registro, o currículo, tinha o 7º ano de liceu, tinha aquelas coisas, sei que queriam passar para oficial. Só que, estava num dia mau, estou a pescar o olho, para quem não vê, e chubei nos testes físicos. Porque oficial, obrigatoriamente, mais tarde ou mais cedo, eras mobilizado para o ultramar. E fiquei por sargento. E aí fiz a especialidade em Tavir, imagina, das Caldas para Tavir. Sim. Um grande amigo até hoje que estava comigo e vinha de comboio de Coimbra até Lisboa. E depois eu tinha carro já nessa altura, quando fui incorporado, levava a ele e o outro amigo. Vocês são capazes de o conhecer, é pai de um treinador do Porto agora. Ele chamava-se Vítor Manuel. Vou brincar com ele. E ficamos inseparáveis até hoje. Não temos uma relação estreita, não estamos assim muitas vezes, mas temos um respeito. Simpaticíssimo. E fazíamos isso. E depois trazia-os para cima. Tínhamos que parar. Estive lá a semana passada, por isso é que eu vou dizer. Tínhamos que parar o canal Caveira para comer o cozido à portuguesa. Okay. Imagina. Claro. Muita gente não saberá do que eu estou a falar, mas procurem. E Nós ainda nos lembramos, ainda paramos todos lá. E fazíamos isso. Eu estava onde? Estava a falar no serviço militar. Né? Exatamente. Tavira. Exato, estive em Tavira e depois de acabar a especialidade fui para Setúbal. Isso foi em que Em ano? 73? 74. Mas em que Estava mês? em Setúbal quando foi o 25 de Abril. Eu fui em fevereiro para Setúbal, volta aí, e estava incorporado quando foi o 25 de Abril. E, claro, nessa altura já não treinava no Benfica, das Caldas, Pois. não treinava, portanto já não ia aos treinos há quase um ano. Mas tinhas permissão do Benfica, estavas no serviço militar, é isso? Nem era preciso permissão, Pois. era no Pronto. serviço militar, era obrigatório. Nós tínhamos para o Era serviço jogador do Benfica, mas estava... Sim, mas tínhamos que os jogadores do Benfica iam todos. O Vítor Batista esteve na tropa. Não havia também, exceções. Não havia exceções, todos iam. Uns saíam mais cedo, outros mais tarde, mas todos iam. Pelo menos a recruta iam fazer, e a especialidade. Depois poderia manobrar-se ou não. Mas eu estive presente. No dia 25 de Abril estava... Acordaste e depois? Acordei em Lisboa. Acordei, tinha devido a dormir a Lisboa e acordaram-me a dizer que havia uma guerra em Portugal e eu, imagina, deve ter tremido por todo lado. Pus a rádio a funcionar e eu vi, não sei o quê, uma revolução. E eu disse, tenho que ir para Setúbal. Tenho que ir já para Setúbal, se eles dão pela minha falta. Depois, entretanto, fui ouvindo que havia umas barricadas entre Lisboa e Setúbal. Só uma curiosidade. Vestia farda, mas depois comecei a ouvir aquilo das barricadas, que eram umas barricadas feitas por militares e outras feitas por populares. Eu como é que resolvi a coisa? Vestia farda e vestia um casaco de malha por cima. Eu via longe as barricadas, só apanhei duas também. Se fosse militares, tirava, ia fardado, as visas e tal. Sargento. Se fosse dos populares, punha o casaco, vinha, então o que é que se passa? Tudo bem, pode passar, ok, aí sou militar. Depois quando via que eram amigos, e foi assim, 25 de Abril, fui para o quartel. No quartel não sabíamos nada, não tivemos acesso nem à rádio, nem à televisão, não tínhamos acesso a nada, portanto, nem sabíamos o que é que se estava a passar. Soubemos, ao meio da tarde, quando estávamos preparados, eu com capacete de ferro, imagino, Rui, eu com capacete de ferro, com a metralhadora na mão, tínhamos ordens para ir interceptar uma coluna que vinha de Vendas Novas e dirigia-se a Lisboa porque queria tomar conta da ponte 25 de Abril. E nós íamos interceptá-los. Nós com aqueles pauzinhos, com as espingardas, e eles com canhões. E nós estávamos todos, quando começamos a saber que era uma coluna de Vendas Novas, sabíamos que era de artilharia, e nós éramos de infantaria, não tínhamos hipótese nenhuma, o que é que vamos fazer? E à meia da tarde, abreviando o máximo, vem o comandante, lá um varandinho lá do escritório dele, uma varanda um pouquinho acima de onde nós estávamos, e com um oficial miliciano, atrás dele, mas com uma pistola, não estava apontada, mas estava com a pistola na mão, a comunicar-nos que o comandante tinha sido detido pelo movimento dos capitães, que ele pertencia, nós não sabíamos, ele pertencia ao movimento dos capitães, e portanto que a partir daquele momento nós também estávamos
do lado da Revolução, até aí ficamos a saber que antes estávamos contra, não sabíamos nada, e foi assim que se passou, e a partir daí foi normal. Foi normal, com em Setúbal, imagina, quer dizer, muita gente à volta do quartel, trazendo-nos comidas, bebidas, tudo. Mas nós estávamos a falar de futebol, não é? E eu continuava sem treinar. Exato. E de repente aparece na baliza do Leixões. Na fase final desta temporada. Já me saltava essa parte. Pois. Porque, entretanto, antes do 25 de Abril, eu tinha estado a treinar no Leixões, tinha-me pedido para ir treinar no Leixões, mas não tinha ficado nada resolvido. Nem sei se tinham gostado de mim, se não tinham gostado de mim, nem sei porque é que tinha lá ido para lá. Sei que não tinha contrato com o Benfica naquela altura, estava suspenso. Porque quando íamos para o serviço militar, o contrato era suspenso. Okay. Era suspenso o contrato e o pagamento. Era tudo suspenso. E fazia-me jeito de fazer os joguinhos. Fiz esse jogo, mas depois tive que voltar para o quartel, para Setúbal, até que houve 25 de Abril. E a partir do 25 de Abril, então, é que me proibiram qualquer saída do quartel. O Leixões telefonou uma vez para ver se eu podia ir, porque havia um jogo que eu poderia jogar ou não sabia ainda, o treinador não sabia se ia jogar, mas negaram-me qualquer permissão para sair do quartel, até que, assim, há magias que se fazem, naquela altura já se faziam magias no futebol, e o Leixões tinha capacidade para fazer magia, e conseguiu, não sei bem de que forma, confesso que não sei bem de que forma, mas conseguiu o Leixões convencer, não sei se foi só no meu quartel ou se foi, deve ter sido patentes muito mais elevadas, a dispensarem-me para ir jogar se o Leixões pretendesse. Portanto, era alguém ligado ao Leixões, veio Lisboa ter comigo, apresentou-me um coronel, já não me lembro do nome, apresentou-me um coronel, não sei, e o coronel disse que sim. Só quando eu cheguei lá ao quartel, disse, já temos a permissão, já veio a permissão para tu saíres, eles pedem para tu ir já, foi logo depois de 25 de Abril, pouco tempo, uma semana. 5 de maio. 5 de maio. Ninguém saía dos quartéis. Nós permitimos-te, vais lá acima jogar, só que só podes sair do quartel sábado depois do almoço e domingo depois do jogo tens de estar no quartel até à meia-noite. Mas vamos jogar, é Matosinhos o jogo. Mas deram-me essa permissão e fiz, se bem me recordo, os 2 últimos jogos do campeonato. 3. Foi 3. Fabril, Montijo e Porto. Até jogamos com Fabril. Eu joguei esse jogo. Jogou 90 minutos, ganhou 2-1 em Matosinhos. E perdemos com o Montijo. Perdeu com o Montijo e ganhou em casa ao Porto 2-0. Sabes como é que perdemos com o Montijo? Um jogador nosso, já na segunda parte, e nesse Montijo jogava o Rachão, se não me engano. E nem sei se não jogava o Alves também. Mas o Rachão, vamos já ver isso. O Rachão jogava. Era bom de bola o Rachão? Era. Não era um craque de técnica, mas era muito soft e era inteligente a jogar. Eu sei porque o João jogou no Montijo, mas não terá sido nessa. José Rachão, sim senhor. Sim. Okay. E o pai do Bruno Caires também. E o Eurico também. O João Alves também está aqui. João Alves. Também está o senhor. João Alves. 90 minutos. E fomos jogar. E aquilo estava equilibrado. O empate para nós era ótimo. Até que o meu defesa direito, um rapaz chamado Montoya, não se sabe como até agora. Há um lançamento para dentro da nossa área. Um lançamento lateral. E o Montoya vai fazer-se à bola e de repente agarra a bola com a mão e larga. E diz, desculpa. Fiz penalti. Desculpem. Ninguém sabe o que lhe passou pela cabeça, nem ele próprio. Uma coisa nunca vista no futebol. E acabamos por perder. Gol de penalti aos 70 minutos, Charoco. Exato. O Charoco. Hoje sou muito amigo de Charoco. O Charoco jogou no Benfica também, o Charoco. Portanto, o Leixões tinha de ganhar ao Porto na última jornada para... Pois, ficou tudo para a última jornada com o Porto. Portanto, imagina. Uma vitória heroica, não é? 2-0. Só. Pensava que tínhamos ganho por mais. Sei que o estádio desse dia estava Estádio do Mar. Estava assustador. 19 de maio de 74. Tinha aquela parte das pistas de atletismo, não havia nada. Não. O público estava junto à relva. Havia cordas e polícias e não sei o quê. Os jogadores de Porto devem ter sido tão insultados. Estava tudo ali em cima, quer dizer...
Imagino que o Rodolfo menos uma vez disse: pá, estes gajos, Rodolfo, é melhor estar aí com estes gajos, sabes que é que é a volta do Assis. Mas abreviando, ganhamos 2-0. 2-0 ganharam com golos de Horácio e Porfírio. Porfírio Simões. Jogou o Frasco nesse jogo. Jogou, sim senhor. E 90 minutos. E o Eliseu também. O Eliseu não está aqui. Não jogou. Posso dizer rapidamente: António Fidalgo, Tato, Adelino Teixeira, Frasco. Sabem que é Adelino Teixeira? Sim, o treinador. Sim. O Porto. Vaqueiro, Esteves, Montoya. Olha. Não perdeu o lugar. Não perdeu o lugar. Rolo Oliveira, Porfírio, Vítor Oliveira Vítor e o Horácio. Entraram Neca e Gentil. Vítor Oliveira, tão bom. Era O bom de bola? Porto. Era bom também, era bom. O Vítor jogava bem. Mas e o Eliseu, depois foi para Boa Vista, também não estaria nesse jogo por alguma razão. Neste não aparece. Mas eram muitos miúdos. Pois. Os bebés do mar, não é? Eram os bebés do mar mesmo. O Praia já não estava, já não tinha ido para o Benfica, já tinha ido para o Benfica na época anterior, mas era irmão do Horácio, portanto estava lá representado da família. O Praia era irmão do Horácio que jogava. Ok. Estava tudo bem representado e ganhamos este jogo. O que me lembra de uma grande festa no final, o público, não é preciso invadir, já estava quase dentro do campo, que foi só dar 2 passos, e levarem-nos aos ombros, e eu a fugir rápido, a ir ao balneário para mudar de roupa. Tinha que chegar a Porque tinha Setúbal antes da meia-noite. E chegaste? Devo ter chegado. Não me lembro, devo ter chegado. Não fui preso. Naquela altura, no serviço militar... Então isto foi o teu regresso à competição 1 ano e tal depois? Ou 2. Pai, 2 anos. E depois quando é que voltaste a jogar? Quer dizer, depois voltei para o serviço militar. Exatamente. Voltei para o serviço militar. E depois quando é que voltaste a jogar na primeira divisão? Aí comecei a treinar. No Benfica porque fui transferido para Lisboa. Ok. Fui transferido para Lisboa e já me permitiam treinar 4 ou 5 vezes por semana. Não era todos os dias, mas 4 ou 5 vezes por semana. O que para o Benfica quer dizer que eu nem era convocado. Não é? Até que saí do serviço militar e comecei a treinar mais assiduamente. Claro. E depois comecei a ser suplente do Bento e andei naquilo durante uns tempos. Eu fui emprestado uma época. Ao Braga, que faz uma época maravilhosa, não é? Diz tudo. 40 jogos. Sim. Melhor guarda-redes do campeonato. E depois, lá está. Tem que voltar ao Benfica outra vez. Exato, isso tive que voltar ao Benfica. Até a época em que faz mais jogos. O Benfica faz 7. E até eu fiquei surpreendido comigo próprio. Quer dizer que nunca tinha sido testado a esse nível. Fiz o campeonato todo. Joguei quase sempre a titular, ou sempre mesmo a titular. Além disso, fomos à final da Taça de Portugal. Nessa, curiosamente, vocês sabem onde é que foi a final? Nas Antas com o Porto, não é? Foi no Estado das Antas. Gol do Gomes. Hã? Gol do Fernando Gomes. Sabes tudo. Não, Cruzamento isto é um arquivo vivo. Cruzamento de Seninho, e eu com o Gomes falávamos muitas vezes disso. Perdemos um 0 a final e depois fomos disputar também uma taça que era a Taça Federação, e há pouco falei na Taça Ribeiro dos Reis, uma prova depois dos campeonatos, nesta altura era a Taça Federação. Contra o Estoril. Essa foi a final, mas foi a primeira vez que se ia realizar essa competição. E pelos vistos foi a última. Mas ganhamos, o Sporting de Braga ganhou, a final foi com o Estoril em Coimbra. Ganharam ao Porto 3-1. Ganhamos ao Porto, eliminamos o Porto, eliminamos o Vitória de Guimarães. O Leixões. Mas chegámos à final. É um percurso muito bom, aliás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 6 vitórias. 6 vitórias. Na final jogamos com o Estoril e vencemos o Estoril. Olha, uma prova que eu também desconhecia, sinceramente. Sim, mas quando quiseres saber, vais o que é que se passou, não, vais ao Sporting de Braga, que eles têm lá. Tem lá tudo. Tem lá a taça, não? Tem lá a taça e sei que tem exposto as coisas. E houve muita adesão a esse jogo de público? Houve. De Braga foi muita gente. Por menos de Braga foi muita gente, que eu lembro quando vínhamos para cima, que além do nosso autocarro, e o autocarro nunca mais acabava connosco. Foi uma festa em Braga. Também já merecíamos, quer dizer, depois temos perdido aquela final da taça, que ainda hoje me questiono. Mas por que raio foi nas Antas? Era Braga-Porto. E o Porto tinha perdido já uma final da taça contra o Leixões nas Antas também. Nas Antas. Não sei porque é que terá sido. Sei que nós, os jogadores... Se alguém sabe aqui este senhor. Nós ficamos revoltados. Não?
posso dizer é que no balneário nós ficamos Claro. revoltados quando soubemos que ia ser nas Antas. Mesmo assim fomos para lá e estivemos muito, muito, muito bem. Foi um 0. E perdemos só nesse lance, até porque estávamos a jogar com -1. Nessa altura o Manaca estava de fora, tinha havido um duelo físico em que ele foi obrigado a sair do campo, e estávamos com -1, e foi quando o Seninha aproveitou a ausência do Manaca. Ainda não havia aquelas compensações táticas, claro. talvez. Era o Mariolino o treinador. É. Era o Mariolino. E o Seninho foi pela direita e cruzou. E ainda por cima um amigo meu, o Fernando Gomes. António, Mas é isso. o tempo passa a correr, mas há uma questão também que gostava de colocar. Coloca-me todas, se eu puder responder, eu Claro respondo. que sim. O António, no Benfica, assiste à transição do José Henrique para o Manuel Bento, Sim, sim. sai do Benfica, faz uma época em que é o melhor guarda-redes do campeonato em Braga, volta à Luz, o Bento continua lá. Sim, sim. A minha pergunta era mesmo intocável? Não havia hipóteses na sua cabeça? O Bento era um excelente guarda-redes, não há que dizer de outra forma. Embora eu na altura pensasse, e principalmente depois da época de Braga, que tinha também capacidade para lutar com ele A pela questão era mesmo baliza. essa. E Quando volta reforçado, não é? muito reforçado. E comecei a ser utilizado de vez em quando em provas secundárias, naqueles jogos pré-temporada, isso, mas durante os jogos principais, durante a época, só quando havia necessidade. Até que houve necessidade de me utilizarem na época seguinte, mais uma vez nas Antas. Um célebre Futebol Clube Porto, Sport Lisboa e Benfica. Esse jogo é histórico. O Bento tinha sido castigado, tinha sido expulso em Setúbal, 2 jogos antes. Fizemos em casa um jogo, acho que foi com o Estoril. Certíssimo. Estoril, Estoril. o Estoril, e depois fomos jogar Às Antas. às Antas, e eu fui titular nesse jogo. As coisas não nos correram da melhor forma, não perdemos, não tens de olhar, Rui. Quanto é que foi esse jogo? 1-1, né? Em que a 7 minutos do fim, à volta disso, 7 ou 8 minutos do fim, o gol do famoso Admiro. famoso gol do Admir, e pronto. Eu entrevistei o Admir há poucos anos sobre este jogo, e o Admir faz questão de dizer, aliás, acho que é o título da entrevista, o Fidalgo não teve hipóteses. Porque quando a bola sai do pé dele, eu não vi, e ele diz que há 3 ou 4 jogadores entre Exato. vocês, e o Fidalgo não vê a bola. Eu só vi a partir. bola quando ela me passou ao lado, é verdade. O Pietra que me fala muitas vezes. O Pietra diz que acha que ainda tocou na bola. E eu só vi a bola quando ela me passou um livre à entrada da área. Eu não quero ser mauzinho, mas vou ser. Era o 16º livre à entrada da área. Isso é só em nota de rodapé. Isso o Admir não contou. Nota de rodapé. Foi o 16º livre à entrada da área. E isso faremos o gol. Algum defesa que afasta de cabeça, Sim. E o Admir? Alberto, penso. isso eu não O sei. Alberto. E o Admir depois remata de primeira, Sim, e a bola vai... E antes, poucos minutos antes, o que é que tinha acontecido? Humberto Coelho sozinho com o Fonseca. Fora sozinho, de jogo, né? Sozinho. Faz que remata com a cabeça, o Fonseca fica desequilibrado e o Humberto encosta a bola para a baliza com o pé. A bola bate no pé do Fonseca e passa por cima. 1 ou 2 minutos antes. Muitas vezes o Humberto me dizia: tu não continuaste no Benfica nessa altura, muito por responsabilidade minha. Você tinha marcado aquele gol, eles não te podiam tirar. E depois fiquei muito desiludido, também vou dizer isso, não foram só coisas boas. Fiquei muito desiludido nessa época, no último jogo. O último jogo dessa temporada, porque eu acho que estive bem. Aliás, a imprensa elogiou-me muito nesse Estoril, Porto, jogo. e ainda jogam contra o Feirense a seguir. E jogo com o Feirense, e a seguir vamos a Braga jogar com uma maneira com o Braga. Rio Pel. O Rio Pel, exatamente. E eu tinha feito esses 3 jogos, tudo bem. E estávamos no hotel, quando o treinador dá a equipa titular. E o que aconteceu com o Fidalgo? Ao banco outra vez. Apesar de ter jogado bem os 3 jogos. Até os meus companheiros de equipa ficaram um bocado surpreendidos. Até o último jogo do campeonato. Eu tinha jogado em Braga na época, 2 épocas, na época anterior, tinha jogado em Braga, tinha lá montes de amigos que me tinham ido ter comigo, tinham ido ver. Ele foi-me suplente. Eu lembro que nesse dia disse: eu não jogo mais no Benfica, não vale a pena, porque se eu não jogo agora este jogo, nestas condições, não vou jogar de forma nenhuma. Mas tive que continuar, tinha contrato. No ano a seguir foi... Mas desculpa interrompê-lo. Recorda-se nesse jogo, o João Mortimer deve ter tido alguma crise de consciência, porque ele meteu-o em campo. Aos 78 minutos tirou o Bento
e meteu o Fidalgo. Não se lembra disto? Não, eu joguei ainda. Jogou 12 minutos. 11 minutos. Então ainda foi a pior emenda que eu sei. Portanto, ele deve ter sentido, deve ter acusado o toque. Sim, mas eu não compreendo porque é que não foi utilizado. Quer dizer, nessa altura eu tive a consciência plena que não, Foi uma injustiça. não valia a pena. Não sei se foi injustiça, mas era um jogo especial para mim. Eles sabiam que era um jogo especial para mim por ser em Braga. E era o último jogo do campeonato. Era talvez um prémio. Eu que tinha sido chamado à última da hora para substituir o Bento, Sim. e que tinha substituído, penso eu, à altura, acho que fui punido de uma forma. Eu aceitei aquilo, vi aquilo como uma punição para mim. Sim, porque é que eu não jogo? E pensei, até eu vinha a falar com companheiros de equipa, agora não vou dizer os nomes dele. Não jogo mais no Benfica, vou-me embora. Não jogo assim, não vou jogar mais. Ou se entrei em campo, entrei com a cara. Na época seguinte, ainda era o Mortimor também, penso que sim. Comecei a jogar alguns jogos pré-temporada. Aliás, fiz o jogo de apresentação do Benfica contra o Nacional de Montevideo, aquele com porrada e tiros por todo lado. Joguei a primeira parte, o Bento jogou a segunda. Portanto, Ainda é o Mortimor. Eu comecei a pensar, quando começo a entrar, fomos jogar à Bélgica, já não me lembro com quem, eu também joguei um jogo e o Bento outro, e comecei a pensar, bem, isto agora vai ser mais dividido. Começou a temporada, Esquece. no Fidalgo, já não era preciso olhar, era banco, e nem sei se, acho que ninguém foi utilizado. Fez um jogo para a taça contra o Beira-Mar. Sim. E entrou e jogou 26 minutos contra o Beira-Mar para a taça. Ou seja, e não joguei mais. Suplente. Sempre a Para a suplente. taça. Isso que é estranho, de facto é... Sempre a suplente. Já agora diz-me só uma coisa, quais são as diferenças de personalidade de Jimmy Hagan e John Mortimor? Não é assim tanto, quer dizer, o Mortimor é mais comunicativo que o Hagan. O Hagan não falava com ninguém. O Hagan não. O Hagan era treino e dizia à equipe, mas nada. O Mortimor tinha algumas conversas connosco a nível de balneário. Mas eu penso que eram culturas muito diferentes daquelas que nós estávamos habituados cá em Portugal, percebes? Não é que não estou a falar na capacidade deles enquanto treinadores. Claro, percebo. Mas a mensagem não passava. Aquilo que fizeram comigo, eu penso que se fosse com outra pessoa, acharia que também tinha sido uma enorme injustiça. Claro. Não ter feito aquele último jogo na época anterior e depois ser relegado para o banco de uma forma constante. Quer dizer, eu não entrava, se joguei esse com o Beira-Mar já não me lembrava. Mas diz-me uma coisa, se eles eram assim, então há muito mais mérito dos jogadores. Porque os jogadores entravam em campo, sabiam o que faziam e não precisavam... sim, sem dúvida. É? Já vais ver os jogadores que nós tínhamos. Entravam em campo e é assim, acabou, a gente manda aqui. A nível de treino, eles tinham capacidade de treino. Quer dizer, Pronto, eu sei, inovaram um pouco. Sim. O Mortimor não, que era aquele tipo de futebol tabuleiro. Era mesmo? Era aquele futebol. Há pouco te falei, chegas ao café... Fical? Café Fical? Café Fical e Coruça. Okay. Era mais trabalhado com o Mortimor. O Mortimor trouxe ideias novas. Embora nós nessa altura, hoje eu digo quase sempre, não sempre, por vezes esqueço, quando dizem a estrutura, tu dizes 4-3-3. Agora digo 1-4-3-3. Mas antigamente era mesmo 4-3-3, porque são os jogadores de campo que recebiam instruções. Nós, os guarda-redes, nada recebíamos. Nós era pontapé para a frente e defender as bolas. Não havia jogo com o guarda-redes. Então, e não havia treino específico para vocês? Não havia treinadores guarda-redes? Não. Treinador de guarda-redes, isso foi uma novidade, mas depois de ter deixado o futebol. Muito depois. Sim, mas havia treino de guarda-redes. Mas quem era? Os jogadores, no final do treino, ficávamos a rematar a baliza. O que para nós era um choque quando víamos o Eusébio. Olha, hoje vou eu. Eu disse, oh meu Deus, lá vem este outra vez. O Bento então passava-se também. Eram os jogadores no final do treino. Eu nunca tive um treinador de guarda-redes durante o tempo que joguei, nem no princípio, nem no meio, nem no fim. O último treinador de guarda-redes que eu tive, que era um jogador também, o Marinho, não sei se lembra, jogou no Sporting, fazia parte da equipa técnica, e no fim, mas esse jogou e tal, tinha já... Não sabia, não me dizia aquilo que eu havia de fazer, mas pelo menos colocava-me algumas dificuldades e estou a ser injusto com... Tipo o quê? O que é isso? Colocar dificuldades é o quê? Dizer, olha, o cruzamento fica mais aqui ou fica mais ali, tinha algumas noções. Mas, por exemplo, da forma como eu devia ter o corpo, ou se havia de sair mais rápido ou menos rápido, isso, as primeiras lições que eu tive de um comportamento de um guarda-redes na baliza
foi por um Mesaros que depois veio para o Sporting e eu estava com ele no Sporting, e o Mesaros é que no final do treino comigo, aí ficávamos a treinar. Ou não era só no final do treino, muitas vezes faziam tático do outro lado e nós ficávamos numa das balizas. Portanto, imagina, por isso é que era 4-3-3 antes, agora é 1-4-3-3. Naquela altura era 4-3-3 só. Eu estava a treinar a tática e os guarda-redes estavam ali na baliza. Era assim, mas nunca tive. Deixa-me só duas perguntas. Uma era sobre o Eusébio. O Bento ficava chateado porquê? Porque o Zé punha a bola onde queria e era com uma força. Depois, mas o Bento dava-lhe uma luta do diabo. O Bento levava aquilo demasiado a sério, aquelas coisas. Competitivo. Sim, era extremamente competitivo, por isso é que eu não jogava. Porque ele era extremamente competitivo, ele não dava hipótese. Ele não dava hipótese. Ele queria jogar sempre, é isso? Queria jogar sempre. Mas nunca teve uma palavra. Nesse tal jogo que eu falei, foi ele que disse que queria jogar. Pois. Penso eu. Mas nunca teve uma palavra consigo, por exemplo, como colega de posição? Não, nós dávamos bem, quer dizer, mas não falávamos disso. Dávamos bem cá fora, saímos muitas vezes, todos juntos, mas não tocávamos nisso, não valia a pena. E ele não facilitava. Ele era para jogar, ele tinha que jogar sempre. E fosse quem fosse o outro, não jogava. Portanto... E o Eusébio o que é que fazia? Tipo, olha, vou atirar para aquele canto. E atirava mesmo? Atirava mesmo e de vários locais. Eu vou pôr ali, vou pôr no posto direito, depois no posto esquerdo. E de vez em quando enganava-nos. Não, mas tínhamos vários jogadores que no final do treino... Era esse o treino dos guarda-redes. Era no final do treino. Eu trabalhei mais individualmente nos juvenis do Espinho do que treinei depois no Benfica, no Sport. Porquê? Porque o meu treinador nos juvenis do Espinho era um senhor chamado Cântara, que tinha sido guarda-redes do Espinho. Okay. E no final do treino, não no campo, mas numa zona perto dos balneários, havia uma baliza com uma caixa de areia. Uma caixa grande de areia. Onde, pelos vistos, treinavam os guarda-redes. E o seu Cântara ficava comigo no final do treino a treinar-me dentro dessa caixa de areia. Fantástico. Foi... Valorizava já a posição por ter sido também guarda-redes. Mas ele era o treinador da equipa de juvenis. Espetacular. Esse é que de vez em quando nos treinava. Essa do Mesaros, isso quer dizer o quê? Que tu foste do Benfica para o Sporting direto? Hã? Tu foste do Benfica para o Sporting direto? Foi uma transferência direta? Sim, eu joguei, estava a falar do Mesaros. No Sporting, não é? No Sporting. Sim, e depois... 79, não é? 79. Em 79 eu queria sair do Benfica. E era possível isso? Benfica. Não era possível. Nessa altura também a lei Bosman tinha acabado. Tinha havido... A lei da opção, não é? A lei da opção e não sei o quê. E depois, a meio da época não, já quase no final da época. Num treino de seleção, imagina. Porque eu era suplente do Benfica, e era titular na seleção de Esperanças, era titular na seleção B, e era muitas vezes suplente do Bento na seleção A. Eu passava a vida em estágio. E era suplente do Benfica, estás a ver? Isso também deu uma certa controvérsia. E talvez tenham razão, não é? Os dois jogadores do Benfica é que ocupavam, os dois guarda-redes do Benfica é que ocupavam essas posições em todas as formações séniores. E num estágio, posso omitir o nome, vou omitir o nome. Há um jogador de Sporting que chega ao pé de mim e diz: olha, o doutor não sei quem, já não me lembro, também mesmo quiseste dizer o nome. Diz que gostava de falar contigo, a ver se tu tens interesse em ir para o Sporting. Eu lembro-me de ter dito: eu tenho interesse em ir para qualquer lado, eu não posso continuar no Benfica, senão acabam. Eu dizia mesmo: eu acabo, a minha carreira acabou aqui. Claro. Está completamente estagnada. Depois houve negociações e tal. O senhor, vou-lhe chamar de senhor, João Rocha, senhor com esse maiúsculo, muito maiúsculo, o senhor João Rocha, com o meu pai. Conversas tinham sido com o meu pai. O meu pai falou com o João Rocha, chegaram a um acordo, o meu pai só me transmitia: olha, é este o acordo que vão ter e tal. Mas não se podia assinar, não se assinava logo. Portanto, há um acordo com o Sporting, para o ano vais para o Sporting. O Benfica soube. Passado aí uma semana ou 15 dias vieram falar comigo. Perguntaram-me porque é que eu saía, se era uma questão de dinheiro. Eu disse: não, também é isto, resolve-se com dinheiro, não sei o quê. Não me disseram assim diretamente: afinal, vamos fazer uma proposta. E fizeram uma proposta muito superior àquilo que o Sporting podia dar. Mas superior. Eu disse: olha, agradeço o interesse,
a vossa proposta é boa, mas eu não quero jogar no Benfica, porque não vale a pena, senão acaba. O Bento continuaria, não é? O Bento continua a jogar e conhecendo eu o Bento como conhecia, ele não ia facilitar nem um bocadinho, nem que tivesse bem torce. Claro. Não ia facilitar, eu disse, não, eu quero sair. E No Sporting tinha expectativas de jogar. tinha muitas expectativas de jogar. E tanto Aliás, assim que quer dizer, jogou bastante. por isso, quer dizer, se eu era o titular da seleção de esperanças que havia naquela altura, da seleção B, e era suplente da seleção A, claro que tinha esperança de jogar em qualquer emblema em Portugal, exceto no Benfica, porque o passado ia-me dizendo que era quase impossível. Eu vou para o Sporting, apesar do Benfica me ter feito uma oferta superior, e estou eternamente agradecido ao Benfica, foi o Benfica que me catapultou para outros mundos, mas naquela circunstância, naquele contexto, tinha mesmo que sair. Para finalizar a transferência, passado uns tempos, eu vim para o Estado das Antas com vários, com o Tony Oliveira, assim, fui tirar o meu primeiro curso de treinador, porque podia-se tirar até aos 24 anos, era a idade mínima, e eu resolvi tirar o curso de treinadores. E durante esse período em que estive uma semana aqui no Estádio das Antas, que as provas eram ali, as aferições eram no Estádio das Antas, durante uma semana. Tivemos aulas durante um ano em Lisboa. Semanalmente, durante um ano, tivemos aulas preparatórias para o curso de treinadores. Depois fizemos o exame final nas Antas nesse ano. E as circunstâncias estavam ali todas já prontas para que o Foco do Porto viesse ter comigo também. Também sabia. Sabia e perguntaram-me, não diretamente, não foi uma pessoa da estrutura, foi uma pessoa enviada pela estrutura, se eu via com bons olhos a ida para o Futebol Clube do Porto. Eu disse que já tinha um compromisso com o Sporting. Mas não assinaste. Não se pode assinar, só se pode assinar depois de 1 de julho. Ok. Então podemos avançar. Porque depois o que é que querem? Mas já tenho um compromisso. E eles fazem uma proposta muito superior. Muito superior àquilo que o Sporting me dava. Muito superior àquilo que o Benfica me dava. Já tinha essa força, o Porto na altura? Não sei como, mas eles lá saberiam a proposta que o Sporting tinha feito. Não sei como, mas lá saberiam, pelo menos para aquilo que a conversa que eles foram tendo. Eu percebi-me disso. E eu fiquei assim, epá. Eu vou-vos dizer até a proposta. Disseram-me assim, aí já alguém da estrutura. Isso, afinal, nós damos exatamente o mesmo que o Sporting dá e escolhes um apartamento para ti na cidade do Porto. Até ter 3. Uhum. E eu fiquei assim. Fui ter com o Tony era o que estava sempre comigo. O Tony, aliás, até estava a dormir em minha casa em Espinho, para virmos para as provas do curso de treinadores. E o Tony, pá, aproveita. E agora o meu pai? Vamos falar com o velho Fidalgo. Fomos à minha casa. Isto é mesmo para terminar este capítulo, está bem? Pelo menos este capítulo. E eu, assim, conheço o meu pai, eu não sei o que é que vou dizer ao meu pai. Não que fosse o Porto, por outras razões que vão perceber agora. O Tony começa, se Fidalgo, é o miúdo, hein? Sabe que o miúdo tem um convite do Porto. Tenho, não sabia. Olha, ofereceram-lhe isso, o que o Sporting dá e mais um apartamento. O apartamento vale o contrato todo. Disse, grande a proposta. Já viu? Agora é que o miúdo vai ficar bem e vem para aqui para cima, para perto de vocês. Ele, Tony, meu pai, Tony, eu gosto muito de si. Esta casa está sempre aberta para vir aqui. Já tinha vindo cá, vem cá quando quiser, está cá connosco. Se me volta a falar disso, eu vou-lhe dizer que não entra mais em minha casa. E ele, Sr. Fidalgo, mas o que é que se passou? Eu dei um aperto de mão ao Sr. João Rocha. A verdade que eu digo ao Tony é verdade também para o meu filho. Claro. Pediste-me para ir a Lisboa. Eu fui a Lisboa, falei com o Sr. João Rocha. No fim, apertamos a mão. O que é que me interessa se assinaste ou não assinaste? Se quiseres ir para o Porto, vais. Se quiseres ir para o outro lado, vais. Aqui não entras mais. Muito bem. História contada. Muito bem. Ponto final, parágrafo no Porto. Não pensei, nem eu pensei mais nisso. Muito bem.
O empresário. Exato. O empresário era o meu pai. E muito bem. Eu não havia empresários. António, chega a Alvalade e tem o Vaz e o Justino como... Sim, mas, colegas de mas posição. agarrei a titularidade logo. Fui titular logo. Quem é que era o desde treinador? primeiro jogo. Ora, Temos nessa aqui altura dois... era o professor Rodrigues Dias? Rodrigues Dias. Ok. Era o professor Rodrigues Dias, nessa altura ainda era o professor Rodrigues Dias. Mas eu ganhei a titularidade até que num jogo na Madeira, a história de Sporting é a história das minhas lesões. Eu nunca tinha estado lesionado. E Foi a primeira vez no É a Sporting. primeira vez no Sporting, um jogo na Madeira, em que estive a jogar até ao fim. O Sr. Manuel Marques, massagista, Claro. comigo ao lado, eu não aguento o joelho, pá, aguenta que está quase a acabar, isso não é nada, isso vai. Mal acabou o jogo, agarrou-se a mim e nem te mexes, e levou-me para dentro do balneário, fez umas talas com cartão, imagina como era, molhou um cartão e deixou-se secar assim, depois assim, levanta a perna e não mexes mais, e amanhã vai ser operado. E o que é que eu tenho? Lixaste o menisco todo, disse-me ele. Oh. E vim assim no avião, assim e tive a minha primeira lesão meniscal, isso terá sido em outubro, novembro, por aí. Setembro ainda. E em setembro, portanto ainda tinha feito poucos Ganhou um jogos. 3-0. Hã? Ganhou um 3-0 no Funchal. E foi quando eu nem saí, não, eu joguei até ao fim. Jogou até ao fim, 90 Joguei minutos. até ao fim, imagina, com o menisco fraturado. E depois, quer dizer, o Vaz assumiu a titularidade, o Justino, que hoje é o treinador de guarda-redes da equipa de Fernando Santos. Exatamente. Tem sido sempre. Jogou até que houve um jogo, passados uns tempos, houve um jogo em França, em Estrasburgo, se não me engano, um jogo particular que o Sporting foi fazer a Estrasburgo, não sei se foi contra Estrasburgo ou se foi contra a Os equipa. amigáveis não temos aqui no 0-0. Pois, mas eu também não me pergunto, mas sei que houve um jogo. E fomos, eu viajei, dessa altura já estava na equipa, já treinava, e para surpresa chego lá, já não era o Rodrigues Dias o Era o treinador. Fernando Mendes, não? Era o Fernando Mendes, já parece-me. Sim. Que era o Fernando Mendes o treinador e pôs-me a titular nesse jogo. O Vasco, com a razão dele, ficou chateado. Ficou muito chateado. Ficou muito chateado. E eu fiz esse jogo, as coisas correram bem e o Vasco teve assim uma reação, quer dizer, uma reação que eu talvez tivesse tomado também, não é? O Fernando Mendes não gostou muito, não terá gostado muito. O certo é que, não sei se foi por isso eu a especular também, pode nem ter sido por isso, eu até falávamos bem com o Vaz, notei, o Vaz disse-me claramente, estava lixado, Claro. porque ele é que tinha que jogar e tinha feito um grande jogo contra o Porto, eu já estava a suplente nas Antas, tinha feito um grande jogo, o Vaz, e eu até lembro de ter dito, é um jogo particular, joguei eu agora, não sei o quê. No jogo seguinte fui novamente titular. Já a contar para o campeonato. Já a contar para o campeonato. Pois. Até que surge um jogo em Guimarães. O do Manaca, é isso? Do Manaca. Não é do Manaca nada. É do Manaca porquê? Não foi o Manaca- autogol dele. Não foi bem aquilo. O autogol é quando se faz... Não, foi autogol, sim. Até que chega o jogo em Guimarães, em que nós obrigatoriamente temos que ganhar para podermos ser campeões. Não? O Futebol Clube do Porto tinha empatado, se não me engano, na Póvoa. Acho que terá sido Essa isso. ideia também, sim. Acho que foi na Póvoa. Sabes que a minha memória já está demasiado seletiva. Somos dois. Mas assim, ainda me lembro assim de algumas coisas. E nesse jogo em Guimarães, eu faço a defesa da minha vida. Faço a defesa da minha vida. A 5 minutos do fim, ou menos que isso. Então, Menos que isso, estávamos a ganhar 1-0, o tal gol do Manaca, que eu ainda hoje não responsabilizo nada o Manaca. Se virem as imagens, o Manaca salta e, com o Jordão e a bola bate-lhe na nuca e passa por cima do Melo, que entretanto tinha saído da baliza e também teve responsabilidade. Portanto, mas não interessa, Sim, o gol claro. do Manaca. A 5 minutos de fim, Vítor Manuel, o avançado do Vitória, acho que é num canto ou num livre, remata dentro da pequena área de cabeça, eu tiro a bola, bato com a cabeça no poste e desvaio. Mesmo a terminar o jogo. Por isso eu digo, se não foi a melhor, foi a mais importante de todas. claro. Foi a defesa mais importante porque seguramos a vitória,
Vencemos por 1-0 e fomos praticamente campeões nacionais. Depois recebíamos, sem desvalorizar ou menosprezar o valor da União de Leiria. Leiria. Jogamos em casa com a União de Leiria 3-0. e confirmamos. Do Tomé, né? Treinado pelo Tomé. Pelo O Fernando Tomé. Eu lembro do guarda-redes, que era o padrão. Padrão. Era o padrão. Eu lembro que ele pediu a camisola no fim. Foi. Não, eu tinha sido substituído quando passei por trás da baliza, ele, durante o jogo, Fidalgo. Pá, e ele era sportista. Dar-me a tua camisola. Não, mas, e eu, dessas coisas. Portanto, lembro disso. Portanto, esse foi um jogo importantíssimo para mim. Claro. Importantíssimo. Volto a repetir, a defesa mais importante da minha vida. E foi uma defesa reconhecida por toda a gente, uma defesa do título. Claro. Porque foi por esse momento que o Sporting foi campeão. Claro. Portanto, quer dizer que no primeiro ano de Sporting fui campeão nacional. Por ter jogado muito mais, valoriza E também mais o joguei- título em Alvalade. E mesmo na assim Luz. fiz 16 jogos e estive 6 meses lesionado. 19. Fiz 19. 19. Sim, mas no campeonato acho que fiz Campeonato 16, sim. Campeonato Sim. 16. Fiz para as Fiz, três para... fiz 19 jogos. E depois ainda jogou para a Taça UF. Para a Taça UEFA, o Kaiserslautern. Fui expulso Foste? É? no final do jogo. Porquê? Porque sabia falar inglês. Pois, isso é fatal. Armei-me em paro. Isso é fatal. Armei-me Para em os paro. árbitros. Mas o que é que... Lá ou cá? Cá. Armei-me Mas o que é que em se passou? paro. Pá, houve um livro qualquer, um penalti, já não me lembro bem, sei que eu tratei mal o árbitro. Porque é que eu havia de saber falar inglês? Ele percebeu. Mas no final do jogo já No tinha final do acabado? jogo, quer dizer que eu não fiz o jogo na Alemanha. Contra o Kaiserslautern já jogou. É por isso que não aparece aqui o vermelho. Nós não temos o vermelho na nossa ficha. Eu estava aqui à Engraçado. procura, mas aparece. Foi E eu depois do não jogo. tinha- Depois eu não do tinha jogo. ideia disso. Foi depois Não do tinha jogo. ideia disso também. Muita gente nem sabia. Muita gente não sabia. Temos que acrescentar isto, foi, na nossa ficha. Foi depois do jogo. Foi 1-1. foi expulso. Ficou. Ficou 1. Mas tu soubeste na hora que foste expulso. Sim, ele disse no ar. O senhor John Carpenter. Exatamente. Da Irlanda. Exatamente. No senhor voeiro. John Carpenter. Fogo. John Carpenter. E fogo. depois já joguei o jogo da segunda volta. E no ano seguinte voltei-me a lesionar. É. Nessa altura na zona inguinal, num treino, dar um salto para trás, rasguei, depois o departamento de médico Sporting procurou um especialista em França para me operar, para ser mais rápido, só que o especialista em França disse-me que era muito difícil porque a amplitude das pernas não ia ficar exatamente igual se eu operasse. Portanto, mais valia esperar algum tempo e ir tentando com fisioterapia. Mas estive parado quase um ano. E quem é que foi o titular do Sporting? Era o Vaz ainda. Era o Vaz. Outra vez? Ok, Era voltou o o Vaz. Vaz. Era o Vaz Justino no jogou neste jogo. Não? Não, aqui no plantel aparecem miúdos de 18 a 19 anos, que eram o Carlos Ferreira, Luís Queiro e um Crispim. Luís Queiro e o Crispim também. Então, o Justino já não estava no Sporting nessa altura. Mas foi por isso é que eu disse no início da nossa conversa sobre o Sporting, foi aí que começou a minha série de lesões. Eu nunca tinha estado lesionado. E este ano faz 6 jogos e depois está quase toda a época parada. Toda a época parada. Até fui para o Algarve recuperar com o Belo, não sei se te lembras era um massagista de Farense, que era um fisioterapeuta muito conhecido, principalmente por usar métodos mais naturais. E o certo é que eu curei esta lesão com algas. Com algas e ao sol e ao mar, no barco. E pelo menos eu senti muito melhor, tanto que voltei devagarinho e tal, mas voltei a treinar e voltei a jogar. 81, no verão de 81, o Sporting vai buscar o Mesaros e o Melo. Pois. Também um bocadinho já por causa das suas lesões, eles começaram Talvez, também... mas o Mesaros é inquestionavelmente um grande guarda-redes. O Rui também adorava, não é? Um grande guarda-redes. Até eu, sem pudor nenhum, digo que era melhor que eu. Portanto, ele jogava. E aí não tinha aquelas aspirações que tinha tido anos antes, quem poderia disputar o lugar ali era extremamente difícil. E não tiveram um gajo porreiro, desculpem o termo. Claro, o Mesaros. Na altura em Portugal era referência. Era referência e portanto também não tive qualquer hipótese.
Depois acabo de sair do Sporting no ano seguinte, né? Ou 2 anos depois. Sai em 83. Saí em 83. Saí em 83 Para o Salgueiral. e aí sou eu que solicito a minha saída. Aí tínhamos o treinador de Sporting nessa altura, que, não é, quem era? Era o senhor... Agora vamos lá ver. Era búlgaro, húngaro... Josef Venglos. É Checo. Sei. Checoslovaco. Eu sei. E o Sr. Venglos, na pré-temporada eu jogava. Era eu que jogava, estava o Melo também, o Melo também fazia alguns jogos, jogava eu, jogava o Melo. Até que chega a semana antes do jogo e o Sporting contrata um novo guarda-redes chamado Katsis. E tudo bem, para mim tudo bem, que eu não senti isso, não senti nada. Só que o treinador, esse senhor, que era psicólogo, menos intitulava-se psicólogo, o José Venglos, fazia sempre o treino de conjunto na semana que precedia os jogos. E nessa semana faz o treino de conjunto e diz à equipa que vai ser titular para ali. E não me chama. Chama o Cato disse que tinha chegado 2 dias antes. Pois. Eu não... Sabe, eu nunca fui... Nessa altura, não é nunca, nessa altura eu não era nada inteligente emocionalmente. Não tinha inteligência emocional. Isso quer dizer que tinha muita dificuldade em gerir e controlar as minhas emoções. Tinha, reconheço. Foi algo que se eu tivesse aprendido, a minha carreira poderia ter sido significativamente diferente. E nessa altura estava o Marinho a treinar, mas eu estava Marinho ao Fidalgo. Calma, Fidalgo. E eu não quero nada com isto. Estavam pessoas a assistir ao treino e começaram a assobiar-me, porque viram que eu estava, não fazia a bola, o Marinho vinha ter comigo, Fidalgo, não sei o quê, e eles a fazerem o treino de conjunto. Eu não posso mais com isto. Vai-te embora. Eu vou dizer ao Venglos que vai-te embora. E disse ao Venglos qualquer coisa e fui embora. Quando estava no balneário, apareceram os diretores e tal, o que é que se passou? Eu não quero jogar, não quero ficar nesta equipa. Tu quer dizer, ele chegou há 2 dias, ele vai jogar... É tal, não saber gerir, controlar as emoções, agir precipitadamente. E disse ao João Rocha, Presidente, por favor, eu quero sair, quero jogar outra vez. Eu não vou jogar, agora não joguei com mesaros, mas isso compreendo. Agora esse Cato disse ninguém conhece, e chegar aqui, só ele é que conhece e vai jogar. E talvez me tenha precipitado. Não por ter ido para o Salgueiros, porque eu adorei estar no Salgueiros, mas pela saída. Depois nessa altura já havia empresários, já não sei o quê, houve um empresário que disse, eu levo, não sei o quê, eu falo com o Salgueiros, não sei o quê, Salgueiros já à procura de um guarda-redes, eu fui para o Salgueiros, onde fui muito feliz, onde joguei muitas vezes. No Pelado, voltaste a um Pelado. Voltei ao Pelado, aqueles anos depois voltei ao Pelado, e foi a minha experiência como treinador também, porque antes de terminar a época, o Otávio era o treinador de Salgueiros. O Otávio Machado foi despedido ou demitido, já não me lembro, sei que saiu, eles convidaram para assumir a equipa. Isso porquê? Porque eu estava com uma pequena lesão no tornozelo, não podia jogar, tinha nenhuma entorse, mas tinha paragem para 3 semanas, não era nada assim muito grave, mas 3 semanas estava parado. E o que eu lhes disse foi, eu não jogo, se puder ajudar, enquanto treinador. E o certo é que foi a minha experiência, a primeira experiência enquanto treinador. Que e não salvaste o Salgueiros da descida? Eu não, os jogadores é que salvaram. Os jogadores salgueiros é que ganharam no último jogo ao Boa Vista. E foi penteado, 1-0. 1-0 frente ao Boa Vista. Penteado. Frente ao Boa Vista, em que o Alves estava a jogar no Boa Vista e estava doido comigo. Porquê? Porque foste tu que mandaste estes gajos marcarem. Claro que mandei, claro. Mas havia o Campeonato da Europa a seguir. E eles nem me magoam, então sai daí. João, foge. Nós temos que ganhar. Mas não pode ser o Tana. Isso durante o jogo, íamos falando assim. O certo é que ganhamos 1-0 e o Salgueiros, um emblema que ficou cá dentro até hoje, não só pelos jogos, mas também da forma como foi tratado. E é um clube especial, não é? É um clube especial. Um bairrismo incrível. Uma coisa incrível, não pode ser à rua que aquilo agarram-te logo. Eu adorei a experiência, tanto adorei que 3 anos mais tarde voltei para lá, já enquanto só treinador. Maravilha. E tu acabas a carreira de jogador onde? No Estoril. No ano seguinte ainda? Sim, no 86. Eu vou-te contar o porquê. Porque eu assumi o cargo de treinador de Salgueiros, de interino, não é? Durante, não sei, 2 meses ou 3 meses.
Foi 2 ou 3 meses. Mas o certo é que acabou em triunfo, né? Acabei aos ombros. Claro. Eu tinha vários convites da primeira divisão nessa altura. Desta vez vou omitir os nomes. Não eram das primeiras, mas eram das segundas linhas, muito próximas das primeiras. Tinha vários convites e houve um ou dois que me agradavam ainda mais. Mas só que depois deixaram de falar comigo. Andávamos em conversações e eu perguntava o que é que se passa. Até que um dirigente me disse: Fidalgo, desculpa, mas já não podes vir para cá. Então, o treinador disse que não. Se és treinador, agora já não és jogador. Eu não sou nada treinador, eu fui treinador durante 2 meses. Eu quero é jogar. Eu tenho 30 anos. Tinha pai de 30 anos. Eu tenho 30 anos, eu quero é jogar. Mas esse dirigente desse clube disse: olha que vai ser difícil para ti. Vais ter muitos anticorpos. Os treinadores, podias ter perdido. Se tivesses perdido, voltavas a jogar. E eu esqueci aquilo, fui para o Algarve de férias e, curiosamente, no Algarve encontro casualmente o Fernando Pérez. Conhecem o Fernando Pérez? Escardino, não é? Sim. Escardino, jogador de Sporting, Claro. conhecíamos e tal. Encontramos e o Pérez a falar comigo, eu contar-lhe o que se tinha passado, não sei o quê, vocês os treinadores têm a mesma coisa, agora não me querem para jogar. Olha, se quiseres vir para o Estoril, vem já amanhã. Foi. Eu disse: Pérez, não sei. Por mim não tem problemas. Se quiseres continuar a jogar, e acho bem que ainda és novo, continuas a jogar. Mas o Pérez estava no Estoril? Estava no Estoril, o Como- Pérez como treinador. Como treinador. Como Ok. treinador. E aquilo evoluiu de tal forma que eu fui para o Estoril. Era a segunda divisão, nunca tinha jogado na segunda divisão, mas fui para o Estoril. Estive 2 ou 3 Gostaste? temporadas no Estoril, depois com o Mário Wilson como treinador também. É, tão bom. Com o Mário Wilson como treinador e com o Fernando Santos também como companheiro de equipa. Voltamos a ser companheiros de Agora aqui a de equipa confirmar com o isto. Barros também. O Barros tinha jogado comigo no Benfica. Benfica. Também estava no Estoril. Tinha assim uma malta que eu conhecia, o Soares, um jogador do Benfica também, que não foi muito utilizado na primeira equipa, que tinha chegado no mesmo dia que o Jordão ao Benfica. Eram os dois de Angola. E foi assim, fui para o Estoril por essas circunstâncias. É que se antes do Estoril os outros já não me queriam, não foi depois do Estoril que começaram a querer. Também ninguém mais demonstrou interesse. E eu queria era continuar a jogar. Claro. E eu tinha aquela expectativa: vou fazer um ano no Estoril, vou voltar lá para cima. Mas só que o Estoril é diferente. Jogar na segunda divisão é muito diferente. Fizemos boas épocas com o Pérez, com o Mário Wilson. Ficámos assim, do meio para cima. Tínhamos equipas como o Marítimo e outros a jogar nessa divisão, que nos complicava muito a vida. Claro. Mas fiz 2 ou 3 épocas como jogador, até que mais uma vez tive um problema, uma lesão no joelho, em que recorri a um médico do Sporting, que eu conhecia da altura. Não que não confiasse nos médicos do Estoril, mas eles próprios me disseram: se conheceres alguém especialista nisso. Claro. E ele disse-me: Fidalgo, isto é assim, quer jogar? Claro que quero jogar. Então tens de ser operado. Eu disse: outra vez? Não, ainda não foste operado a direita, agora é o esquerdo. Mas outra vez, doutor? Não é obrigatório ser operado. Mas se não ser operado, não podes continuar a jogar futebol, de um momento para o outro. Ficas em campo com o joelho todo partido. Eu equacionei as coisas e disse: não. Já não. Fui ter com o Mário Wilson e disse: capitão, nós tratávamos. Capitão, acho que já não dá mais. Ainda não tinha acabado a época. Faltavam 2 meses para acabar a época. Não conto mais comigo que aconteceu isto e eu resolvi acabar. Ele disse: mas tu tens 31 ou 32 anos. Mas naquela altura também não era usual jogar-se até aos 40. A verdade é essa. Era mais 2 ou 3 anos. Ele falou comigo: tu vê lá, tu é que sabes, eu não sei o quê. Ele até me disse uma piada, porque... Piada assim... Quando o Estoril jogava fora em Pelados, eu estava sempre lesionado. E o Mário disse: bem, ao menos assim já não precisas lesionar durante a semana para nos jogares no Pelado. Eu já sabia, o Mário, quando eu fazia assim durante o treino: ok, Fidalgo, O António já teve a sua dose de Pelados no Salgueiros. já foi depois Exatamente, disso. já tinha passado por... Já chegava de Pelados para mim. Meus amigos. E ficou assim, só para completar, Força. ficou assim até que depois
surge o convite para treinar o Estoril. E a partir daí, Iniciou o seu treinador, e percurso. acabou a carreira de jogador. Ruizinho, estamos já com quase 1h30, portanto, 2 questões. Uma para cada. Não, Hora e 2 meia? questões para ti. Já estamos, Sim, Já estamos com hora e já meia. estamos com 1h26 Mas minutos. vocês depois vão Não, pesquisar isto. Isto não é televisão, não é RTP. No 00 temos espaço para tudo. Não, mas agora Falei mais a demais, sério. então. Não, Falei demais. está a ser ótimo para nós, espero que para si também, que é o Para mais, mim está o ótimo. mais importante. Eu gosto de conversar com amigos, então se for falar de futebol estou aqui horas. Rui, 2 questões para acabarmos, portanto, tens as 2 questões. Eu estou aqui hoje para distribuir jogo, portanto, força aí. questões, boa pergunta. Há melindres, Não, Não, então, estou a já, brincar. Estou a brincar. Pergunta. Já que falámos de tudo, de como jogador, acho eu, como treinador, qual foi o trabalho em que sentiste mais realizado? Vários. Logo no Estoril, logo para começar, não tenha ganho alguns títulos, mas porque tinha alguém a trabalhar comigo que nessa altura já tinha um relacionamento, mas não um relacionamento próximo, mas não muito intenso. Porque eu disse só aceitava treinar o Estoril se o Fernando Santos ficasse na equipa técnica. Ok. Eu só depois é que soube que o Fernando Santos já tinha sido convidado para treinar e ele é que me tinha indicado a mim, dizendo que eu não quero treinar, disse ele. E eu fui ter com o Fernando e o Fernando disse: não, eu não vou. Ele tinha o emprego dele, tinha a carreira dele. No Hotel Palácio, no não é? Hotel Palácio, Claro. exatamente. Era o senhor engenheiro lá no hotel. Não, eu agora acabou o futebol para mim. Ó Fernando, ajuda-me, tu conheces aqui, estás aqui há 10 anos, conheces isto tudo, dá-me uma ajuda. E ele disse uma coisa curiosa: disse, mas agora vamos inverter os papéis. Porque às vezes o treinador adjunto não vai poder vir. O treinador principal. E a equipa técnica éramos muitos, éramos 2. Eu e ele, por isso. Então não havia treinador de guarda-redes. Claro. Nem preparador físico, não havia nada, era eu e ele. E foi extremamente positivo por isso, e até para os resultados e o ambiente, que foi um ambiente ótimo. Até que eu saí do Estoril, a convite de Salgueiros, que me pediu para voltar, mas desta vez não fiz milagres, desta vez desceu mesmo. E depois, a partir daí, tive alguns títulos conquistados em divisões secundárias. Fui campeão no Campo Meirense e subi divisão no Campo Meirense. Embora esse título parece que não tenha sido oficialmente atribuído, porque tinha havido uma coisa qualquer, não sei. Sei que ganhamos mais jogos e fizemos mais pontos, mas na fase final, na atribuição do título de campeão, estávamos a lutar diretamente com o Felgueiras do Jesus e fomos nós que ganhamos ao Felgueiras. Mas depois qualquer coisa, uma situação de um dirigente que estava no banco, uma coisa qualquer que não estava na ficha. Sei que oficialmente não nos concederam o título. Voltei a ser campeão e a subir a divisão no Atlético Valdevez. É, espetáculo. Onde tinha um amigo meu de Lisboa, há muitos anos, que era o presidente e não me largou enquanto eu não fui treinar o Valdevez. E eu com muito prazer fui para lá, ainda bem fui para lá. Mas custa de espinho para os arcos todos os dias, ir e vir, são 100 e tal para lá e 100 e tal para cá. E depois saí do Atlético, fui campeão, depois comecei a época seguinte, mas saí entretanto. E fui para o Vianense, que é ali ao lado. Já tinha ritmo de viagens. Já conhecia. Era um pequeno desvio, fui para o Vianense. Também te digo, foram os únicos convites que tive. E voltei a ser campeão pelo Vianense. Em anos seguidos? Não foi bem antes de ir, mas sim, talvez 2 anos de diferença. Ok, engraçado. 2, 3 anos de diferença. E depois questionei-me. As pessoas falavam comigo, então, filho de alguém, agora quem vais treinar? Não sei, se eu sou campeão e ninguém me convida, porque a verdade é que ninguém me convidava. Não era aqueles que recebiam convite, mas o projeto não me agradou. Não recebi convite nenhum. Não havia projetos, não havia nada, ninguém me convidava. Apesar de ser campeão, ninguém me convidava. Eu disse, bem, vamos pôr um termo nesta coisa, porque se as pessoas não me querem, há alguma razão onde ter. Não vou procurar a razão pela qual não me querem. Pronto. Apesar de eu fui 3 vezes campeão na segunda e na terceira divisão. Engraçado. Outra pergunta tem a ver. Muitos, então, 3. Há malta que não tem um, não é? Tem a ver com. Mas isso não é condição para continuar a treinar, por isso. Pois, não é de todo. Depois de teres pendurado as luvas, que guarda-redes é que viste mais parecido contigo? Eu não sei avaliar a mim próprio. Não? Mas tu eras bom, entre os postos a sair, o que é que tu mais gostavas de fazer como guarda-redes?
Eu gostava mais era dentro dos esportes, era o que eu Era? gostava mais porque foi aquilo para que foi treinado, porque os únicos treinos que eu tive guarda-redes foi na praia. O meu pai adorava chutar à baliza e eu para a baliza. E na areia era tão fácil. Claro, exato. Eu adorava. Agora, parecido comigo, não. Eu tenho uma grande dificuldade, Rui, não é porque Não, não queria tudo responder, bem, mas claro, tenho uma grande dificuldade em avaliar-me a mim. Até qual foi o grande guarda-redes? O último grande guarda-redes que tu viste em ação? Português? Sim, pode ser. Pá, o último é fácil. Joga no Porto neste momento. Diogo É Costa. extremamente fácil. Outro também jogava no Porto. O Vítor Bahia. Vitor Bahia. Ok. O Vítor Bahia, sem dúvida nenhuma. E estou agora com medo de falhar alguns. Não, Pá, tudo mas bem. lembro, já tinha deixado o Perdomo, por exemplo. O Perdomo encheu-me Foi. completamente. Mas já Estava te- maravilhado. com o Já Perdomo. tinha enchido ou encheu-te no Não, encheu-me Benfica? depois no Benfica, porque via mais assiduamente. Claro. E o Schmeichel do Sporting também, né? Agora, guarda-redes mesmo portugueses. O Vítor Bahia. Se estiver a esquecer-me também. Claro. As pessoas compreendem. São 72 anos, lapsos de memória já acontecem. Até sofrer um frango tinha elegância, dizia o Uhum. Valdano sobre o Bahia. Não? É, Até, sim, até era- sofrer um frango tinha elegância. O Era Vítor. o Bahia, era um guarda-redes espetacular. E quando eras miúdo querias imitar quem? Estavas na baliza? Sabes, Imagino, não é? Vítor Damas. Vítor Damas. Para mim era o guarda-redes. Não é que fosse o melhor guarda-redes nas componentes técnicas, não sei se era, senão que nem tinha capacidade para avaliar aquilo. Eu, as poucas vezes que o vi, eu não via jogos na televisão, eu Claro. conhecia de vez em quando, e de vez em quando o meu pai levava-me ao futebol, era a elegância dele. A elegância. E depois, quer dizer, comprovei isso. Mas comprovei de duas formas, não só dentro do campo, mas também era elegante fora do campo. Foi muito meu amigo, deu-me Ok. esse prazer de conferir a amizade dele. Eu e o Vítor convivíamos muito, morávamos perto, mas foi dos guarda-redes mais elegantes que eu me lembro de ter visto. O meu grande fã, o meu grande ídolo, se essa uma vez tive, Sim, sim, sim. vestia de preto, representava a Rússia. Leve Yashin. Era. Era. Mas não seria também pelo que os jornais escreviam ou tu viste o mesmo jogar e gostaste dele? Não, vi uma vez ou duas, Pois. mas já gostava de equipamento. O meu sonho era Logo, jogar de pronto, preto. é isso. Era jogar de preto. Nunca jogaste? Não, os árbitros não deixavam. Pois está bem, claro. Os árbitros Então depois jogavas como? Qual é que era a tua Era cor? cinzento, não era preto, era cinzento. Eu não gostava de cores berrantes. Mas era parvo. Hoje, soubesse o que saiu hoje, jogava com cores berrantes. Nessa altura, ligava mais à elegância do que a outros por maiores. Claro, claro. Hoje em dia jogaria como... O Damas é reconhecido como um bom jogador de pés. Sabia jogar. Sabia porque eu via porque nós jogávamos de vez em quando. Isso é proibido dizer, os dirigentes não podem saber que nós jogávamos futsal. Era. É ali na zona. Na Nave Alvalade, não? Na zona da Estefânia. Ah, De vez em quando fazemos assim os jogos de futsal. Era? Sim, mas naquele ringue de cimento. claro, sei. Eu via que ele jogava. Eu também jogava. Era? Também jogava à frente. E gostavas de jogar à frente? Adorava jogar à frente. Eu era sempre escolhido. Quando havia peladas, mesmo eu era escolhido para jogar à frente, mas era escolhido para a baliza. O Damas era o quê? Era habilidoso? Era é? habilidoso. Quer dizer, eu não sei se era tecnicamente evoluído, se quer. Era habilidoso também. Quer dizer, não tem assim tantas maneiras quanto isso, mas lembrava-me perfeitamente dele. Mas eu lembro-me do Damas, da pessoa, do ser humano. Uhum. Ok. Do ser humano. Muito mais do que do guarda-redes. Então vou-vos contar o momento de mais orgulho que eu tive, e tu é que me trouxeste isso na minha carreira. Uma vez fui convocado para treinos da Seleção Nacional, mas nessa altura foram quatro guarda-redes convocados. Que eram treinos longos, era uma semana de estágio, depois mais outra, depois no fim fazia-se a seleção. E dos guarda-redes foi convocados, foi o Bento, sempre, eu, também era das seleções todas, o Vítor Damas e o João Fonseca, os quatro. Fomos convocados e tal, tivemos lá não sei quanto tempo a treinar, e depois chegou ao fim, chegou a lista final. E quando sai a lista final, imagina tu que eu fiquei na seleção e o Vítor Damas não. Eu disse, não pode ser. Fui falar com o Vítor, ele riu-se. Como é que é possível? Tu vais, eu fico. Eu tinha uma admiração pelo Damas, independentemente de tudo, né? Era assim que eu geria as coisas. Mas falei com o Vítor fartou-se de rir, disse, miúdo, vai, agarra essa oportunidade, e para o banco. Pronto. Lindo. E falei com o João também, porque era amigo do João, dos tempos do Benfica, João Fonseca. Uhum. João Fonseca, e disse-lhes mesmo,
Este é um dos momentos mais altos da minha carreira, em que estou num estágio com vocês os três e eu fico. E vocês os dois vão-se embora. 3, o Bento também. Claro. E vocês os dois vão-se embora e eu fico. Desses 3, o Damas era aquilo que mais apreciava? Mais Valide? apreciava era. Era em termos de elegância, em termos de, até em termos de classe, vá. O Bento era diferente. O Bento era, quando engatava, era daqueles jogadores, guarda-redes quando engatava. Depois assim, parecia que tinha 1,50 m, chegava a todo lado. Depois trabalhava muito. Agora, o segredo do Bento, e eu comprovo, quando for necessário, trabalhava muito. Não dava hipótese. Se sentia ameaçado, redobrava. Pois. Quando se sentiu ameaçado um bocadinho, redobrou. Essa é a verdade. Ok. António, acho que é uma excelente forma de acabarmos a nossa conversa. Claro que sim. Muito Já obrigado. vai um bocadinho longo, embora para nós parece que passou a correr, não é? E para mim também. Olha, agradeço-vos imenso o convite. Nada, obrigado nós. É um prazer rever-te. Desta vez não em espinho, mas estás sempre convidado. E para vermos o António é muito fácil. Para mim é muito fácil. É só ligarmos na RTP e normalmente aparece por lá, não é? De vez em quando vou aparecer. Mais ao fim de semana. E durante a semana também. Também. Mais nos pós-mates e ao fim de semana, ou sábado ou domingo, sempre num horário de desporto, vou aparecendo. Já sou um Jurássico da coisa, quase. Sabem quando é que eu comecei a fazer televisão? Na RTP? Não. 1994. Já vem uns anos, não é? Que foi o Mundial? Não, ou nada a ver? Não. Foi um jogo particular do Benfica numa digressão nos Estados Unidos Ok. e convidaram-me para fazer um teste. Convidaram para fazer um teste para ver se... Sim, claro. Perguntaram se eu queria ser comentador. Eu disse, não sei, nem sei fazer isso. Então vamos fazer um teste. E um teste eu pensei que íamos fazer qualquer coisa assim para teste mesmo. Não, era logo um jogo. O jogo. O jogo que eu estava a ver na televisão, no monitor, estava a ver no monitor e ia comentando. Eras Enfim, tu e mais quem? era eu sozinho. Ah, era? Eu estava sozinho, nem sei quem estava a relatar. Ok. Sei quem estava a relatar, mas não me lembro do nome. Ok. Não me lembro. Mas sei que estava numa sala sozinho, com o monitor à frente, e disseram-me: tens aqui o micro e vais falando, Amanhã. vais comentando. Amanhã. É isso, amanhã. Olha, foi até Então, hoje. 30 anos depois. 30 anos. Sim, Cá 30 estamos. anos houve algumas interrupções. Sim, porque claro. Estive claro, fui para o Marítimo, estive 1 ano e meio, 2 anos quase, 1 ano e meio no Marítimo como diretor desportivo e também tinha voltado ao Campo Meirense, não como treinador, mas como diretor desportivo também estive lá mais de 1 ano. Ok. Essas interrupções, portanto, Pois. na contabilidade geral, 25, para aí. Pronto. Muito bem. António, mais uma vez, Obrigado. muito obrigado. Obrigado eu Foi um pelo gosto convite. tê-lo aqui. Rui, marcamos encontro para a próxima semana. Eu gosto dessas camisolas. No Destino de Eu não Saudade. tinha visto. Olha, Leixões e Leixões e Braga. Braga. Leixões e Sporting de Braga, Ai, dois não clubes tinha importantes da sua reparado. carreira. Ai, muito importantes, muito importantes. Não tínhamos aqui. O que é que nos faltava? Queríamos arranjar É de espinho, do espinho. foi do grave espinho. no traseiro. Salgueiros também. Salgueiros também não Salgueiros. temos que aumentar a nossa Mas a de coleção. espinho é mais grave. Temos aqui a meia final da Mas Taça camisas, o 2002. 00 sabe que temos aqui uma coleção de centenas de camisolas, portanto faltam aqui algumas. É verdade. Se for de espinho, eu meto uma cunha lá para Então vá. arranjar. Força, Exatamente. força. António, um grande abraço. Um abraço, Obrigado obrigado por a tudo, vocês. Rui. Tchau. Um grande abraço a todos. Até para a semana no Destino Saudade. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu.